Se abre as portas da casa. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. I got the power. Começou o 107 Podcast. 2023. 107 2023. 107 Podcast. 2023. Conexão 107 Podcast. Alô, geração ZY. Geração Y de Belo Horizonte. Isso. Não, mas esse é de agora? Não. É Y? Dos anos, quem tá com 45, quem tá No com meu- 50, você já passou um pouquinho. Então, mas qual quem geração que ouvia era? a 107 FM em Belo Horizonte, hoje tá com 40. Mas qual a geração é a desse geração povo? Y. Y? Y. Sinara? E a de Y. hoje? É o quê? Hoje nós estamos na Geração geração XYZ. Z. ZYX. Z é de 1997 Aham. até 2010. Uhum. A E Z? A Z. Ó, a X, 65 a 80. A geração Y, ou Millennials, que foi de 1981 a 1996. É. A Z, 1997 a 2010. Hum. E a Alfa são os nascidos a partir de 2010 e que nascerão até 2025. Então, esse povo da Alfa nunca ouviu uma rádio direito, efetivamente. Não. Sim, mas já estão ligados num. Não, houve num hoje get-get. Um outros. desenho Lá nos formado anos. lá atrás, que era praticado lá atrás. Sim. Porém, como é que fala? Como é que fala, gente? Era Analógico. analógico. Sim. Hoje é tudo Hoje é tudo tecnológico, digital. porém é a mesma coisa, se você for analisar. Quem tá chegando agora e não a tá forma de entendendo. comunicação é que muda, né? Mas a comunicação continua. Quem tá chegando agora não tá entendendo nada. Nós fazíamos a 107 FM lá em Belo Horizonte em 1900 e bolinha, no século passado. Eu sou o Ângelo Beg. Mas peraí, 107 FM, uma rádio. Então, não é aí mesmo? agora a gente 107 vai FM, contar um pouquinho dessa história para vocês, para gerar para o seu filho que ouvia, você que ouvia 107, agora você vai mostrar um pouquinho para o seu filho sobre a 107 FM, que fez muito sucesso em Belo Horizonte. Não, 107 Lá nos- foi uma geração inteira, né, cara? Ela impactou uma juventude que hoje está com 45, que até hoje ouvem as músicas assim, de forma. E toca e o filho fala assim: pô, pai, que música é essa aí? Essa música tocava na Essa música tocava essa- na 107. Exatamente. Muita. Engraçado que algumas pessoas ainda me procuram, às vezes acham no Facebook, alguma coisa na rede social. Ângelo Berg, põe aquelas músicas que tocavam lá na 107, Blitz 107, do nosso querido Eduardo Bonadio e tal. E marcou, né? Marcou muito aquela geração dos anos 90, a 107 lá em Belo Horizonte. Cara, e aí, só para atualizar as pessoas que estão ouvindo, quer dizer, os mais novos, cara, a gente carregava multidão pro onde a gente ia, né? Multidões, assim. Então, às vezes eu lembro que a gente tava numa boate que tava assim, baixinha, Hilden, né? Tava baixinho, não tinha tanta sim. gente e tal. Tava com público com pouca gente. Aí a gente falava que tava lá. A gente tava lá, de repente a casa lotava, ficava é que é? fila na porta, cara, era muito doido aquilo. Como é que era? A gente tava lá. A A rádio rádio deslocava uma equipe para fazer a transmissão Ao vivo. ao vivo do local. do local. No transmissor arcaico, entendeu? Com linha de fio, tinha que mandar a CEMIG ligar na época. Quer dizer, era um negócio muito doido aquilo. E Né? a Gente, maioria tudo isso da idade- aconteceu. Isso, vai lá. Tudo isso aconteceu graças a uma figuraça de Belo Horizonte e do Brasil e do mundo, que o mundo não teve a oportunidade de conhecer, Mr. Claudinei César Albertini, que foi o grande diretor artístico que eu tive na época que eu trabalhei no rádio, que me deu uma puta formação para hoje. Todas as coisas que eu faço, eu agradeço muito ao Claudinei Albertini, que ainda está lá em Belo Horizonte, lá tocando a vida, e toda a equipe que trabalhou com a gente lá no rádio, na 107 FM. Mas o Claudinei era um ponto foríssimo da curva. Era o nosso diretor artístico. Era o nosso diretor artístico, era o criador de toda aquela confusão que acontecia no ar, que às vezes até a gente não conseguia acompanhar o que ele... E hoje a gente, eu, por exemplo, eu percebo no dinamismo da rede social muito do que o Claudinei aplicava lá na 107. Com certeza. Com certeza. Para quem só ouvia a voz e não conhecia, Sinara Bruna era a nossa locutora do horário nobre da 107 FM. Né?
Única mulher, né? Era única, né, cara? Era única, é. Era a única mulher. E era tão marcante o seu trabalho, né, Sinara? A sua voz, a forma com que você se punha no ar, assim, vinha tanto brilho, tanta força, tanta energia, tanta luz, cara, que era assim, via a Sinara falando, ei, Mário, parece que você estava falando e sorrindo, as pessoas, sabe? A galera... E essa energia vinha com uma força absurda, vinha um arrastão de coisas legais. E isso eu não esqueço, quando você entrava no ar, já era a troca, né, do horário de quem estava primeiro. Sim. E vinha você. Quando entrava, que pegava coisa no ar, aqui, no alto, o Ibope, porque todo mundo queria ouvir sua voz, todo mundo queria acompanhar o que estava acontecendo. O fato de era uma locução muito rápida. Muito rápida, né? Rápida. Eu me lembro claramente da primeira reunião que o Claudinei fez com a gente, que no ranking do Ibope aparecia as rádios do Sistema Globo, um monte de rádio, uma caralhada de rádio lá para baixo, e lá no finalzinho tinha outras e aparecia a 107. A 107 nem era 107 ainda. E aí fizemos uma reunião, acho que Sinara ainda não estava. Eu fui um dos primeiros a chegar ali com o Claudinei. Foi. E aí fizemos uma reunião lá com o Luiz Magno, que era do grupo que administrava a rádio. E o Claudinei falou assim, nós vamos chegar bem lá em cima. Aí eu olhava pra cara do Claudinei com aquele bigode. Como assim nós vamos chegar lá em cima? Eu nem entendia o que era um Ibope, né? Nós vamos chegar lá em cima. Vamos junto comigo que nós vamos fazer acontecer. E começaram a surgir tantas ideias e tanta força naquela vontade de fazer com que aquela rádio subisse, né? E todo mês que subia um degrauzinho, ou todo o resultado do Ibope subia um degrauzinho, era uma comemoração absurda, que eu acho que eu nunca vivi isso numa empresa. Nem na minha empresa, né? de eventos hoje aqui no Rio de Janeiro, eu percebi tanto envolvimento de todo mundo. E nós chegamos ao segundo lugar. É uma sinergia. E porque a vitória, ela acontecia diariamente. Sim. Diariamente era uma vitória, diariamente era um crescimento nosso, tanto do Claudinei como nosso. É verdade. Né? A gente crescia de um dia. E isso serviu muito de aprendizado pra gente, né? Com certeza. Eu trouxe muito daquilo para eu não tenho dúvida. E no meu exemplo, por exemplo, é redundante, mas olha só, no meu caso, por exemplo, que sempre foi um cara criado numa família, um pai bem duro, né? 8 irmãos, que até para conversar sempre foi muito difícil. De repente eu caí no mundo livre, um mundo que eu conseguia me comunicar da forma que eu precisava me comunicar. E nem estando na área da comunicação, que eu trabalhava na técnica, na verdade, com o Rinaldo, trabalhava na técnica, de repente eu estava no meio disso. Eu estava no meio daquilo, e vivendo aquilo, e vivendo aquilo no dia a dia. E você já era um ser comunicativo, já era, né? Comunicativo. Aí eu falei, aquilo só me soltou. Então eu costumo dizer que a rádio me ajudou tanto, me evoluiu tanto nessa parte de comunicação, que tudo que eu consigo... Cara, eu dou palestras para empresas de corretagem com 6 mil pessoas, com uma tranquilidade absurda. Porque eu tive essa história. Eu consigo me pôr diante disso, porque eu aprendi muito com aquilo. Claudinei falava muito isso, né? Vai e faz. Vai e faz. Vai e faz. Vai e faz. Não, era incrível. Foi meu único diretor, até hoje na minha vida, o único diretor que dizia, faz... Você consegue. Vai. Incentivava, né? Bota pilha. Ele nunca te colocava para baixo. Ele nunca teve um momento que o Claudinei, até para dar esporro. Às vezes, né? Porque quando ele. Eu apanhei pouco. Até para dar esporro, ele segurava a onda e no final das contas, vai lá e faz. Era impressionante. Nunca mais ouvi isso na vida. Um diretor que desse liberdade para um comunicador. Principalmente você, né, Sinara, que tem uma vida nesse meio, né? Sim, comecei ali, né? No meio da comunicação, vivendo situações, rádios, empresas diferentes. Sim. E você fazer esse depoimento, eu nunca tive um cara que fez com que um cara, meu diretor me deu a liberdade que ele deu. Então, tudo que você passou na vida, sua experiência profissional, você teve um único diretor que falou comigo assim, voa aí, filha. Cara, eu me lembro, eu tô tentando fazer um flashback aqui das vivências, das coisas, das situações que nós vivemos lá na 107 FM. Me lembro do dia, numa tarde, que estava sentado Claudinei, Zé Guiar e mais alguém, falou assim, nós vamos fazer um programa lá direto de Cabo Frio. Eu nem sabia onde era Cabo Frio. Eu falei, que porra é essa de Cabo Frio? Onde fica isso? Mas eu não vou perguntar. Não posso perguntar. Fizeram uma reunião das 2h às 5, falaram assim, ó, meia-noite vocês vão sair para Cabo Frio. Meia-noite vocês vão sair para Cabo Frio. Fui eu,
se não me engano, na primeira Conexão Litoral. Aí nós fomos para Cabo Frio para fazer um programa Conexão Litoral. Isso. Ao vivo na rádio. Ao vivo, isso, transmitindo. Hoje a gente faz conexão por telefone rapidamente. Isso há 20 anos atrás. Você que está aí com seu filho assistindo esse podcast, há 20 anos não era pegar o telefone aqui, você ligava e aparecia. Nosso amigo, alô Rinaldo, pode contar como era para fazer uma conexão. E transmitíamos da praia do Forte de Cabo Frio para Belo Horizonte, uma programação quase que na íntegra da rádio. Por que nós fomos para Cabo Frio? Porque a mineirada toda, a audiência da rádio estava em Cabo Frio. Cabo Frio e Guarapari, na verdade. Só que naquela época o rádio ele era local. Você ouvia a rádio lá em Belo Horizonte. Então nós queríamos estar juntos. Olha, pô. Cara, e tem outras coisas. E tem outras coisas que são desafios muito doidos, né? Tipo assim, um transmissor. Olha pra você ver isso. A gente tinha que colocar a transmissão da rádio via era o headphone, né? Que eu nem lembro. Era headphone mesmo. Era um headphone que o Rinaldo arrumou um cara, que eu não sei que o cara fez um transmissor que era uma bola cheia de antena. A gente pendurava aquilo lá, cara, e ficava igual televisão, sabe? Assim, pra cá, pra lá. Não, pra direita. Aí falou, você tá pegando aqui, meu fone não tá funcionando. Não era o fone, era como se a gente sintonizasse uma rádio pirata. Cara, no nosso headphone. Posso te cortar rapidinho, Kim? Pois não. Desde o começo dessa transmissão, nós não apresentamos o Kim. Kim, Kim começou a falar, o Erickson Monteiro começou a falar e a gente... Desculpa, gente. Eu sou falante. Porque a gente começa a falar desse headset, né? Mexe com tantas emoções que a gente disparou. O Rinaldo, tem aquela nossa conexão... A gente estava falando da Conexão Litoral porque eu queria introduzir mais um convidado nosso aqui na nossa roda de conversa. Então, mas você não apresentou o Kim? Apresentei Kim, Erickson Monteiro. Eu era o Kim, depois eu me transformei em Erickson, mas eu sempre fui o Kim, tá? E o cara lá de Portugal, tá na linha, o Rinaldo? Aí ele. Nardoni! Cláudio Nardoni! Esse era Nardoni e Sinara, né? Não estou ouvindo Nardoni agora. Nardoni tinha um horário, eu tinha um outro horário. Qual era o seu horário, Nardoni? Era noite? Aqui? Na rádio. Não, na Rádio 107 FM, você era locutor. Eu acho que das 18. 6 às 10, coisa assim, né? 6 às 10 era isso. 6 às 10. De 6 às 10. Nardoni foi um dos locutores mais ousados e inovadores que eu achava aquilo muito louco que o Nardoni fazia. Porque o locutor naquela época era... Atalaia, 10h45. Aí o Nardoni entrava no ar gritando, música. E rindo indecentemente. Aquela gargalhada fantástica. E geralmente a gente trocava de horário, né? Porque eu fazia o dia e você chegava, né? Se bem que teve vários momentos. Eu trabalhei tempo de madrugada, depois eu fui para 6 às 10 da noite. Né? O tempo de madrugada foi que rolou uma carta, né, cara? Que eu lembro uma carta que foi das pelo Vale da Morte, da Sombra da Morte, nada temerei. Aquilo foi um desabafo, não foi? Rolou lá, tava lá no mural, uma parada assim, não rolou um negócio assim? Né? Tinha umas coisas assim, né? Naquela altura eu nutria umas crenças assim que me ajudavam bastante, né? Que a vida nem sempre foi tão fácil. Para mim, e eu muitas vezes na minha vida tive que me agarrar a crenças que me ajudaram, com certeza, a ultrapassar algumas coisas difíceis, né? Na verdade, todos nós temos uma marca em nós, né? Algo que nos marcou no nosso passado. Eu não sou diferente de todos vocês, mas eu estava vendo aí o Kim e o Berg a contar. A Sinara também falando sobre a questão do Claudinei Albertini, né? E eu, particularmente, eu tenho uma relação assim, de amor muito grande com o Claudinei, porque, dada assim, a minha história, na realidade, o Claudinei ele foi assim, uma pessoa que, na realidade, ele me deu uma autêntica oportunidade, porque até outro dia eu estava fazendo uma retrospectiva da minha vida, e eu tinha assim muita baixa estima, sabe? Era muito difícil a gente encontrar alguém que acreditasse, que confiasse, né? Exatamente. E ele foi uma pessoa que acreditou, confiou em mim e, acima de tudo, como vocês falaram antes, me deu liberdade.
E o Kim falou, e falou de uma forma muito especial. Me revi nessa fala do Kim, porque, na verdade, foi a primeira vez na minha vida que eu pude ser eu mesmo, como eu era. Então, por isso... É impressionante. Aquela pessoa que vocês viram ali no ar, era eu verdadeiramente como eu me sentia, e ali eu estava livre para ser quem eu era. Eu não sei como o Claudinei ele percebeu ele percebeu que ele poderia, de alguma forma, usar aquilo que cada um de nós tínhamos de mais puro, transformar isso em energia, né? Energia puramente humana e pura mesmo, né? E transformar isso naquele grande trabalho que ele fez e que todos nós fizemos. Mas tudo isso por quê? Porque ele foi visionário o suficiente para entender que ali havia uma geração que tinha vontade de fazer e que precisava de oportunidade. Eu falo isso por mim. Eram os meninos dele, né? E ele falava isso, eram os meninos dele, né? Nós éramos os meninos e as meninas. Os meninos e as meninas. Tá chegando gente nova. Incrível que... Olha uma coisa engraçada que eu vou falar aqui, que é assim, naquela empresa, naquela emissora, aconteceram coisas que não eram de uma empresa, entende? E eu nunca vi ninguém ser mandado embora daquela empresa, tá entendendo? Então, quer dizer, ele criou ali uma família e eu acho que o nosso grupo ali, ele realmente se comportava como uma família, né? Sim. E eu acho que tudo isso foi muito importante. Eu absorvi ali valores que eu acho que, assim como vocês, sedimentaram a minha vida, né? Sim. E cujos quais eu trago para a minha vida até hoje e coloco em prática. Muitos desses valores que eu, graças a Deus, aprendi ali com vocês. A 107 para mim, gente, foi muito mais. Para mim, percebe? Para mim foi muito mais. Foi muito mais do que... Porque imagina uma crença quando ela vai crescer, ela vai cada vez tornando mais enraizada em você. E essa crença, ela tem uma série de sonhos da volta. A 107 me permitiu perceber que era possível realizar sonhos, mesmo quando a situação não é nada favorável. Ô, Cláudio, eu sempre fico imaginando, sabe o que acontece, Ardônio? Eu fico imaginando assim, o que faria uma pessoa hoje, no estado de hoje, sair depois do trabalho, eu trabalhei até as 20 horas, 18 horas, e em casa, tomar banho e voltar para o trabalho. Eu voltava chegava lá, tava todo mundo. Ninguém foi embora. Não, eu fui, tomei banho, voltei, tô aqui. Olha que coisa doida isso, cara. Muito isso. A liberdade que a gente tinha dentro do próprio recinto da rádio. Você entrava na sala da diretoria, como na cantina, como dentro do estúdio, como se fosse realmente a sua casa, né? E uma das coisas mais incríveis que eu achei do Claudinei Albertini como um grande diretor, que eu acho que o grande diretor é aquele que consegue tirar de você o seu talento. Você, às vezes, nem sabe que tem aquele talento, mas a pessoa... Ele não te consegue, mas ele não cobrava. Ele vê seu talento. Ele só falava assim, faz, vai lá e faz. Não, ele não é assim, vai lá ele e falava, faz. vai lá e faz. Sim, é verdade. Não. É verdade. Vai lá, fazer assim. Mas já tá rápido demais, era mais rápido. Tá muito devagar, muito rápido. E aí, Leonardo, até para ilustrar, eu lembro de uma passagem são tantas, mas tem uma que para mim marcou muito. Foi o dia que nós estávamos conversando no estúdio, já era de noite, eu ia muito para lá de noite, a gente ficava conversando horas, né? Você no ar e tal. E aí você saiu, estava tocando uma música e você saiu do estúdio, vou no banheiro. Quando você saiu, a agulha, porque na época ainda era picape, né? A agulha foi pro selo do disco e ficou aquele buraco no ar. E você entra e fala assim, abre o microfone e diz, esse foi o oferecimento da Avenida Antônio Carlos, esse buraco foi o oferecimento da Avenida Antônio Carlos.
Como se Esse fosse buraco foi um oferecimento da Avenida Antônio Carlos e voltou pra música de novo. Que isso? É porque a Avenida Antônio Carlos tem buraco pra Que cacete. maravilha, que maravilha. Só quem é de Belo Nardoni. Horizonte sabe. Sabe Só quem disso. tem 45 anos, né? Porque Não, eu qualquer acredito... avenida no Brasil, pode mudar o nome. Aí Não, Avenida Antônio Carlos Avenida Antônio Carlos. de Belo é Horizonte especial. é especial para nós. É isso aí, Nardoni. E aí, depois de 30 anos depois, né? 25 anos depois, você está em Portugal hoje. E aí, como é que foi a vida? O que você aplica hoje você aplica quase tudo da 107 aí no seu dia a que você dia. faz hoje, na sua especialização. Como é que é? Você trabalha com motivação das pessoas? O que você está fazendo da vida aí em Portugal? Bom, né? Que pergunta, bacana. Esse ano completou 30 anos que eu estou em Portugal. Que isso, Nardoni? 30 de Portugal? Uau! Portugal. Muito bem. 30 anos. E quando eu vim para cá, eu vim porque fui contratado, né, por uma empresa que estava abrindo rádios em Portugal, emissoras de rádio em Portugal. E foi tudo muito estranho, muito rápido, Agora, engraçado, né? Imagina, olha que coisa estranha. Quando eu era bem pequeno, eu sonhava que eu ia ser locutor de rádio. E um dia, quando a minha avó lavava roupa, quem conheceu minha avó, o Beck também conheceu, a minha avó morreu no ano passado, com 100 anos. Caramba! Parabéns! Que lindo! Cara, mas a minha avó não morreu, ela passou, sabe? É verdade. Ela passou de uma vida para outra. Foi muito engraçado, cara, que velha. Na língua norte-americana é passed away, né? Passed away é uma passagem mesmo, né? É muito incrível isso. Passou, a gente passa. Muito engraçado. Então, a minha avó ficava lavando roupa, minha avó lavava roupa para fora, e eu ficava ouvindo as rádios de São Paulo, num rádio Philips. Lembra daqueles rádios Philips que tinha cor de abacate? Era marrom e cor de abacate, eram duas cores, basicamente. Marrom com laranja, então, né? Então, o que acontece? Eu, para ouvir as melhores rádios lá de São Paulo, eu subia no pé de abacate e ficava ouvindo. E não é... Eu sonhei em trabalhar em rádio, né? E não é que um dia eu olhei para a serra assim, e aí eu vi que eles estavam construindo a torre da Rádio Del Rey, que era a primeira emissora de rádio FM do Brasil. Aí seu sonho se solidificou. A emissora de rádio foi nascer a poucos metros da minha casa, para 500 metros da minha casa. E eu fui trabalhar nessa emissora de rádio, foi onde eu conheci o Beg, foi onde eu conheci o Claudinei Albertini, que já era bravo naquela altura. O homem bravo, viu? Meu Deus. Pimentinha, baixinho, Pimentinha. E pronto, e ali começou a história da 107 FM, que era Anchieta, depois era FM Mulher, depois passou para Anchieta, e depois passou para 107, foi vendida, e depois foi para 107. Radioativa, né? Virou radioativa, né? E criou-se todo esse mito que a gente vem aqui falar hoje e relembrar. Entretanto, a vida mudou, eu vim para Portugal, né? E vivi aquela experiência maravilhosa da 107 e recebi uma proposta para vir trabalhar na realização e na montagem dessas emissoras de rádio aqui em Portugal. Foram 4 emissoras de rádio aqui, que eram 2 em Lisboa, uma na zona centro do país, em Leiria, e a outra no norte de Portugal, que é onde eu estou agora, onde eu moro, escolhi morar, e fiquei aqui, que é na cidade do Porto, né? E essas rádios, essas emissoras de rádio, eu cheguei a ser diretor de todas essas emissoras de rádio, tá? Montei emissoras de rádio para essa empresa na França, em Moçambique e também em Angola. E agora olha que coisa estranha, uma coisa bastante estranha. É por isso que eu acho que a pessoa jamais deve desistir dos sonhos dela. Porque aquele sonho que foi plantado lá, e pela oportunidade que o Claudinei Albertini me deu, que foi uma coisa assim, muito engraçada, ele não só me deu uma oportunidade, ele mostrou que eu realmente, se eu acreditasse muito naquilo que eu fizesse,
como diz aí a Sinara, vai e faça, vai em frente. E foi isso que eu fiz na minha vida toda. Eu fui e fiz. Muitas vezes. Outro dia eu até coloquei um vídeo aqui no meu canal aqui falando sobre essa questão da gente receber críticas, e eu falei sobre o fato que eu nunca lidei muito bem com críticas, né? Eu não acredito assim que uma crítica ela pode construir uma pessoa, quando muitas vezes eu recebi críticas e que essas críticas tinham um objetivo na realidade de me afastar e me deixar mais inseguro. Então, críticas negativas, né? Exatamente. Porque existem as positivas também, né? O Claudinei nunca fez isso. Eu nunca vi o Claudinei tecer uma crítica negativa a uma pessoa. Sim, denegrindo alguém ou desincentivando alguém a continuar, né? Era ao contrário. Exatamente. Então, quando ele tecia assim, alguma crítica em relação ao trabalho, geralmente vinha com um grande ensinamento por trás. E isso, eu trouxe isso para a minha vida. Olha, quando você tecer alguma crítica a alguém, leve a solução para a vida dela, para que ela possa ser melhor. Boa, claro, né? Sim. E na verdade, Nardoni, não é nem a crítica que dizem assim, a crítica construtiva. Não, existe a crítica, que não é a crítica, aquela que você falou que é destrutiva, altamente corrosiva, aquela que te derruba, que é crítica mesmo, ela tem um cunho diferente, e tem o feedback, né? Vou te dar um feedback. E o feedback é totalmente da crítica, totalmente diferente, né? Sim. Porque o feedback te orienta a voltar para o prumo, te orienta a dar um caminho, não para te criticar, para derrubar. Sim, então, eu vou te dar um feedback, tá indo muito bem, mas se você melhorar aqui, fica bom, se você fizer isso melhor aqui. O feedback é muito mais interessante do que a tal da crítica. A crítica fica uma coisa ultrapassada, é ridícula, é destrutiva. Sim. Muito mais. Entretanto, eu vim, montei as emissoras de rádio, graças a Deus, o Claudinei colocou um chip em mim, e todas as emissoras... Cara, eu posso abrir a boca, olha para você ver, eu tenho 53 anos de idade, eu posso abrir a boca e falar assim, todas as emissoras de rádio que eu botei meu pé foram para o primeiro lugar de audiência. I got the power! É isso aí. Eu peguei ali com o Claudinei Albertini. Foi engraçado, porque quando a gente traz esse estigma de vitorioso, de vitória, de esperança, capacidade de acreditar nas outras pessoas e dar o poder para as outras pessoas brilharem e nos projetar também. Isso foi incrível. Engraçado. Ao longo desses 30 anos, eu trabalhei em rádios, depois eu larguei as emissoras de rádio, eu tive empresas de importação, exportação de vinhos para o Brasil. Mas hoje você tem treinamento motivacional, alguma coisa nesse sentido, não é isso? Não, eu não trabalho com motivação, eu trabalho numa área mais profunda. Eu sou psicoterapeuta, me formei, tá? Eu sou psicoterapeuta, dou cursos e dou treinamentos, mas a maior parte do que eu faço são realmente treinamentos numa parte muito, muito profunda, tá? Que é na parte emocional. Eu trabalho dentro do campo emocional das pessoas, tá? Às vezes, quando a gente fala assim na área de motivação, quando você dá motivação para a pessoa sente aquela força, aquele impacto forte dentro dela, né? Mas eu preferi trabalhar numa área mais profunda, em que é a parte onde a pessoa verdadeiramente ela se transforma para o resto da vida, trabalhando os acontecimentos, aquilo que teve lugar no passado dela, tá? Transformando tanto as coisas ruins quanto coisas boas em aprendizado, em situações que possam capacitá-la para poder ter realmente uma vida melhor. E continuar. Hoje em dia, as pessoas... Está muito na moda falar em coaches, né? A maior parte dos coaches trabalham nessa questão motivacional. Eu trabalho numa área mais profunda porque acredito que se a pessoa trouxer traumas do passado, trouxer coisas, lembranças, mesmo que estejam no inconsciente da pessoa, vai ser muito difícil a pessoa ultrapassar isso para poder conseguir ter realmente uma vida melhor. Chegará um determinado momento em que a pessoa, se ela não conseguir resolver essas questões internas, possivelmente ela vai estar com problemas mesmo para ultrapassar certas situações. Então, portanto, eu optei por trabalhar na área da saúde
mental da pessoa. Ótimo. Então, Parabéns. eu tô cheio de problema interno desse nível. Nós vamos Todo resolver. ferrado. Eu já tô querendo fazer Eu uma já tô consulta. querendo fazer uma consulta aqui, ó. Já tô aqui, ó. Voltando lá para... Eu posso te garantir, Kim, eu acompanhei tua história, eu vim te acompanhando. Você é um homem novo, meu amigo. Um homem novo. É verdade, é verdade. Voltando lá para a rua Dona Cecília 375, Nardoni. Qual que é aquele momento marcante que você viveu, ou os momentos, ou aquele que você para e fala assim, cara, porque o Kim tem uma história muito legal que aconteceu comigo lá dentro da 107 FM, que foi a do Latido. A do Latido foi marcante, na minha opinião, porque assim, a rádio toda, tem duas situações interessantes que aconteceram comigo dentro da rádio, foi a do Latido e a outra foi com o Rinaldo, a história da bermuda, não sei se você se lembra. Pode me contar tudo. Que história de latido é essa? Você não conhece? Eu não sei mesmo. Mas ele latia dentro da rádio. Ele latia? Latia. É um cachorro esse bag. Latia. O tempo todo latindo. Angel Dog. E eu queria saber do Nardoni, antes de eu contar a história do Latido, a passagem marcante, assim, uma passagem que você conta para os seus filhos. Tem várias histórias, mas tem alguma assim que seja aquela marcante da 107, da sua vida de locutor lá da rádio? O Ângelo, uma coisa muito engraçada, assim, né? Cada um de nós, assim, se viu realizado na própria rádio, na própria emissora. Mas eu acho ali que o momento mais marcante para mim dentro da rádio, eu acho que foi quando o horário que eu fazia, que era de 6 às 10 da noite, era um horário assim muito engraçado, né? Ali, que, por incrível que pareça, dava uma visibilidade muito grande para o meu trabalho. E era muito engraçado, foi quando a rádio, naquele horário, especificamente naquele horário, porque a rádio ela teve em segundo lugar muito tempo, a emissora em si no geral, quadro né? geral, No quadro geral. mas tinha horários que batiam o primeiro lugar de audiência. E o meu horário bateu. Foi maravilhoso. E você ainda tinha o intervalo da como é que chama esse intervalo que tem política? É que na política não, é a Hora do Brasil. A Hora do Brasil. A Hora do Brasil. A Voz do Brasil. Existe isso ainda? Existe. Inclusive, eu adoro ouvir. Eu gosto. A vantagem é que agora você tem que passar no dia. A rádio tem que passar no dia. Não significa que tem que ser naquele horário. Ele tem um horário específico. Você entendeu? pode escolher. Você pode escolher o horário que você vai. Então, eu vou tocar do Brasil 7 horas da manhã. Mas só tem que passar no horário. Não tem mais aquela rigidez de todo mundo às 19 horas. Mas continua aquela mesma mágica de quem mora no Acre, no rincão de não sei aonde, alguém fala: Felipe, sua mãe pede para você trazer uma mala para entregar para sua irmã Cristina. Paquera eletrônica. Até hoje, na Voz do Brasil tem isso, é maravilhoso, Coisa é doida, lindo. né, Que é essa a essência do rádio. Você ouve a Voz do Brasil mesmo? Sério? Olha que legal. Eu gosto da Voz. Eu gostaria de trabalhar. Aí, Atenção. pessoal da Voz do Brasil, nós temos aqui um ouvinte Brasília, assíduo. 10, Não, 19 eu horas. gostaria de trabalhar, ser Não, locutora não. da Voz do Brasil. Atenção, brasileiros. Estou à disposição. Vou adorar, estou à disposição. Agora, ó, Peg estava falando aí a respeito desse momento, então eu vou contar aqui mais um outro momento aqui, que foi uma das coisas para mim que foram dois fenômenos que aconteceram na rádio que para mim aquilo até hoje eu tenho a sensação que eu estava vivendo um sonho na minha vida, um sonho doce, um sonho muito bom. Mas quando eu cheguei no Mineirinho e o Information Society tocou aquela música. É porque a rádio promovia aqueles shows lá. E a rádio promoveu aquele evento, né? Então era aquela música What's on Your Mind e aqueles graves, essa mesmo. E aqueles graves todos, gente, aquele povo todo que era a promoção da rádio, aquela coisa toda. Foram esse show, especificamente esse show, e o outro do Technotronic na discoteca lá na praça perto da Praça Raul Soares. Olímpia. São Paulo. Olímpia. Não, era Olímpia. Olímpia ficava perto da Praça Raul Soares. Exatamente.
Era o Olímpia. Naquele dia, para mim, eu acho que foram 2 momentos assim marcantes. Foi o tudo, né? E eu me senti mesmo muito bem naquele dia. Eu tive a oportunidade de ver realmente a força do nosso trabalho, daquilo que a gente faz, todos nós, né? E foi maravilhoso. Ali foram 2 pontos ali muito altos ali, em que eu senti todo o êxtase de energia mesmo, Não, e fora que a nossa idade era propícia a isso, né? Nós, como muito jovens, vocês mais do que eu, bem jovens, e tudo aquilo na vida estava crescendo, estava vindo, a vida estava se surgindo abrindo, ali na nossa frente, fogo com muita todo vontade, de alegria, com muita de disposição, viver, muita e ainda mais em rádio, falando em rádio, ninguém falando não, vai lá e resolva, Tem faça, coisa assim, vamos fazer. Doido, não vamos contar os casos, mas tem um aqui que o Cláudio Antônio vai lembrar bem. A gente tinha saído de uma conexão, acho que era às 3h da manhã. Aí foi todo mundo para a porta da rádio. Acho que ele estava no ar. Aí foi todo mundo, foi lá descarregar o material e tal, de repente, cara, vamos cantar aqui uma música. Chegou um cara com violão. A gente plugou o microfone lá fora, levamos o cabo lá para fora, fizemos um show ao vivo. Que maravilhoso, que maravilhoso. Aquilo é muito doido, vamos tocar um cara tocando, bota aí no ar. Que maravilhoso. Ninguém cortou, ninguém criticou, nós continuamos, e todo mundo, e foi chegando gente. Se bobeasse, cara, a gente tinha um público assim, gigantesco nos apoiando. Que maravilha. E tinha a rádio em Belo Horizonte, na Rua Dona Cecília, era uma vitrine, tem umas fotos, não tem? Tem. Que a gente pode mostrar essa vitrine, que as pessoas da rua viam o locutor trabalhando, colocando disco, colocando É o que é hoje. Hoje um locutor faz uma transmissão pela internet. Nós fazemos como se tivesse isso na tela de TV. Né? A gente tem as fotos aí para ver. Isso era muito fotos incrível, pra gente, né? para quem está acompanhando com a gente. Essa era a capa do segundo LP da 107. Olha, eu era novinho. Olha essa! Olha aqui. Então, uma menina essa foto. Deixa eu voltar depois a gente aqui. volta nessa. Peraí. Opa, aqui. Olha isso. Então, vamos dizer esse de amarelo, por favor. Sou eu, é o Kim. Gente, de blusa amarela. Olha eu, aí que é o menino bonito demais da conta. Toque em você, Kim, toque em aí você. Eu aqui, ó. Erickson Monteiro. Resolvia todos os problemas que a gente tinha na técnica. Era Erickson Monteiro, Rinaldo, e tinha o Abelzinho também. O Moacir, né? Moacir, que Deus o tenha. Ali o Mili. É o Mili? Não, é o Mili que tá, ali, ó. Tá do lado da Lud. Léo Mili, é DJ em Belo Horizonte até hoje. Do lado da Lud. Léo Mili. Tatiana Albertini, Ludmilla. Franklin Valadares. O Vander lá de Bonezinho. E o Motora, que eu nem lembro o nome dele, chamava ele de motorista. O Vander, o motorista. Essa era a nossa galerinha. Esse é o Henrique? Não, esse é o Franklin. Franklin Valadares. O filho do Carlos Valadares. Ele mesmo, era o Franklin. Acho que tá em Portugal, viu? Quem? O Franklin? Franklin, eu acho que mudou para Portugal. Eu acho que mudou sim, eu vi uma coisa dele falou que ia. Inclusive ele estava no grupo. Muito legal isso. Vamos ver a próxima. Vamos ver aqui a próxima. Sinara Bruno. Então, como eu estava falando, a vitrine, né? Aqui nós chamávamos esse estúdio de aquário porque aqui era a rua. Aqui é um vidro que as pessoas da rua viam a gente trabalhando. 2 picapes. O locutor tinha que chegar 1 hora antes ao seu estúdio para separar todos os discos, que era disco a disco. E as cartucheiras. Exato, e fazer sampler, né? Era tudo. Isso era um DJ. Gente, a coisa mais doida que você falou do vidro aí, né? Como é que nunca passou um maluco e jogou uma pedra? Não, mas as pessoas aglomeravam. Mas era amor, era amor. Aquilo era amor, não era, né? Era só tesão. Tinha vandalismo para quebrar. As pessoas se trepavam aqui nas árvores para ficar assistindo. Quando não entravam para dentro do estúdio para assistir a programação. Tinha dia que a gente chegava lá, se não lembro, tinha uma galera bem dentro do estúdio. Todo mundo sentado no chão, aquela galera, como se fosse aqui hoje. Isso. Todo mundo sentado no chão, participando, conversando. Maravilhoso. E você falava assim, na sua opinião, o garoto falava lá. Então, cara, que e a música não parava. O Claudinei parava. pedia para deixar o BG alto. Não tem que baixar meu voo desse negócio de ficar baixando e aumentando, não. Tinha, dentre essas pessoas, uma vez, tinha uma garota que queria ir na nossa festa, uma festa que ia acontecer, uma festa que eu não sei qual específica, e a mãe dela não queria
deixar que ela fosse, e ela me pediu para falar no ar. E aí eu falei com a dona Marisa, deixa a menina aí, os meninos aqui são bons. Menina, gente boa, todo mundo bom. é gente boa, deixa a garota aí. Eu acho que ela acabou. Vamos para a próxima. Esse era o nosso jornal. Cara, nós fazíamos o rádio, o jornalzinho impresso, o vinil, os produtos, os conteúdos de transmissão de fora, né? Que eram os programas de Conexão Litoral. Conexão Litoral. Esse jornalzinho era distribuído nas escolas. E uma coisa, até para pontuar, a rádio nunca deixou de criar coisas novas, né? Uhum. Nunca deixou de criar coisas novas. Eu percebo aqui, ó, Blitz, House, não sei o quê, em cartaz, não sei o quê. Eram coisas novas de produtos o tempo todo. Era uma enxurrada de coisas. De repente, o Claudinei levantava e falava assim, agora vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. E tinha que fazer, era no dia seguinte. Não era assim, vamos planejar, colocar no ar. Não, vai colocar no ar amanhã. E tinha que fazer no ar e colocar amanhã. Simples assim. Estávamos todos prontos para isso. Falando do jornalzinho, eu tenho uma lembrança de uma passagem na 107, foi uma das marcantes também que aconteceu comigo, foi quando bateu um dentel. É uma fiscalização do jornalismo, eu não me lembro. Que a gente tinha que cortar e colar os negócios. Chegou um fiscal, uma denúncia, porque a gente estava subindo disparadamente. Chamou atenção. Alguém chamou atenção. Olha, a rádio não está fazendo o noticiário que o jornalismo entregava pra gente, o locutor tinha que... Que na verdade tinha que arquivar tudo que era noticiado. Exatamente, deveríamos ter arquivados. Aí bateu alguém lá e perguntou pro Zé Aguiar, nosso querido Zé Aguiar, sobre aquilo, queria voltar amanhã meio-dia. Lembro disso. E onde está esse material? Não sei onde está. Vamos organizar. Juntou desde o Claudinei até a menina que nos ajudava, a Rose. Só colar no papel branco tudo que foi noticiado, tudo que foi noticiado, que teoricamente. estava arquivado. O cara queria numa folha de papel. E não tinha como hoje as rádios têm a censura, o gravador de censura, né? Que tudo é gravado, na maioria das rádios hoje em dia, tudo é gravado 24 horas e fica gravando. Você quer alguma informação, você volta. Vai ali e tira essa gravação. Bonadi trabalha com Cadê o Bonadi? Bonadi era o nosso DJ. Bonadi. Então, vamos continuando. E aí nós formamos uma força-tarefa para entregar no outro dia, ao meio-dia, para o fiscal do Dentel. O que ele havia pedido. Ele chegou, abriu uma pasta, olhou lá dentro e falou, está tudo ótimo. E a gente, nós fomos pro bar do Deli. Onde que a gente comemorava, que era um boteco copo sujo ali na esquina. E todo mundo comia só coxinha mesmo? Só coxinha, não, era o... Como é que fala? Era o português? Não, o Deli, cara. A gente comia lá, na verdade, era uma esfirra, que era uma Deli. Olha, deixa eu te falar, uma melhor esfirra que eu já comi na minha vida. Uma esfirra de franga. De frango. Não de frango, porque era enorme. Aquilo era enorme, cara. Era uma esfirra com muito frango. Passa próximo. A capa da Veja todo Minas. Todo mundo neném, gente. Olha a foto. Era só jovens mesmo. A Mardônia ali no rodapé. 19, 20 anos, né? Essa galera. Nossa, aqui, cabelo, neném. A Mardônia aqui, que nós estávamos conversando com ele há pouco. Que está no ar ainda com a gente. Lucinho, Kiko, Sinara lá no cantinho. De outro mundo, Joe Léo ali, ó. Soares, Bebeto. Olha a galera aí, ó. 107, a capa da Veja. Grande Raul uma Rodrigues. Voz maravilhosa, um locutor gentil, uma pessoa... Aí é um príncipe negro, né, menino? Príncipe, além de lindo. Né? Ele falava com aquela voz, ele... Maravilhosa. Eu lembro uma passagem aqui, lembrando aqui do Joe, a cara, eu não esqueço disso. Essa é a Rose, né? É Rose? Rose, essa aí que falou. Nosso querido Ney Mourão, um abraço. Tá lá no céu. Eternos. Cara, que o Ney... Vou contar uma história aqui do Joe. O Joe era muito engraçado. Tinha aquele parapeito, tinha janela e tinha o parapeito, não, como é que chama aquilo? Que fica em cima. Sacada, varanda? Não, que sai para fora do prédio, né, cara? A Marquise. Marquise. Ah, tá. E tava lá, tinha nos visitado e ficava muita gente na porta, muita gente. Legal. Era o Kid de Abelha. E era como é que é o nome dela, gente? Paula Toller. Paula Toller, estava lá dentro. O Joe passou a janela, pulou a janela, escreveu Paula Toller num monte de papel e gritou lá de cima assim: aí o autógrafo da Paula Toller! E o povo se estapeando para pegar aquele pedaço de papel. E não era dela, ele que anotava, ele que escrevia Paula Toller. Que isso? E pulou a janela. E as pessoas se estapeando embaixo de um monte de gente. Eu nunca vou esquecer disso. E quem que era esse autor? O Joe? Na verdade, o Joe era o boy da empresa, né? Cadê ele? Ele está com esse boné aí no meio. De boné.
que chama esse moreno? É o de barba? Kiko. Quito. Quito. Que era do Chico estúdio de Ferreira e o gravação. Quito. Que, na verdade, ele trabalhava na área de edição, não era? E acho que, assim, Era edição. o Wilsinho De Lucas, que está lá em Belo Horizonte. De Luca, né? Wilsinho De Luca, que tem em Belo Horizonte a rádio na internet. Sim, tem a rádio. Gente, mas assim, foi um orgulho tão grande. Venda não, A rádio. capa da Veja. Gente, a capa da Veja Minas é a 107. Como pode isso? E outro motivo de orgulho foi uma redação do vestibular. Você lembra disso, Sinara? Oi? Que foi a redação, o tema da redação do vestibular foi o Ney Mourão, o poeta procura de editor. Você Eu lembra? não sabia, ele foi tema de prova do vestibular. Sim. O Ney Mourão, ele Da redação. da redação. Aham. Tema da redação. Que Foi? lindo, que lindo. E o Ney Mourão, ele escrevia poemas pelas paredes da cidade, né? E assinava Poeta Procura de Editor. De editor. Procura de Isso editor. mesmo. Era muito Isso legal. mesmo, era muito legal. Ele na Kajima, que tá aí na foto, acredita. Gente, Nakajima tá em Brasília agora. Teve uma parada que a gente fez. Nós saímos para fazer uma performance. Olha para você ver que coisa doida. Você que tá em Belo Horizonte, que tem 45, tá entendendo tudo a que a gente gente tá falando. fez, né? sabe o que, cara? Na porta do Palácio das Artes, a gente fez uma performance teatral. Isso eu não me lembro. Eu nem não lembra? Perdi o prumo, o sumo, a sola do sapato, eu não lembro bem como é que era. E o Ney Mourão recitava, e o Zé Guiar também, segurando o paletó e desceu uma escada que a gente montou todo um cenário do nada. E que ele falou, apaga a rua, que a lua tá linda, que o Ney Mourão, naquele dia, ele mandou eternizou esse poema. E eu tava todo mundo performático, quer dizer, tinha ator, cantor, tinha tudo ali no mesmo lugar. E ninguém era aquilo que era de verdade. E o Zé Aguiar lançou livros também de poesia, né? Lançou um livro de poesia. Lançou. Era outra figuraça da 107. Eram artistas que comandavam a gente. Por isso que eu acho que foi tão feliz. Eram pessoas união, que Claudinei, acreditam na arte, na cultura, né? Esse é o interior da reportagem, né? Que saiu lá na Então, Veja, aqui é a ocasião. vitrine, aí né? a vitrine, a galera Lá ficava dentro era o aí. estúdio e o pessoal aqui fora. Tudo pichado, porque podia pichar. As pessoas podiam assinar, né? Que esteve lá. Não, a gente mandou pintar essa parede aí milhões de vezes. O ritmo, Até que o Claudinei falou, deixa. Deixa! Só Dentro da pintava rádio? o 107. Só deixava Só o deixava 107, o 107. porque o resto, tudo em volta era pichado. E dentro. Aí começou dentro da rádio também. E É Claudinei, deixa, gente, deixa os meninos. Ligue o rádio, o início da reportagem. Ligue o rádio, sintonize a direita do seu dial e prepare-se para ouvir um dos maiores fenômenos do FM de Belo Horizonte. Com muito sintetizador, bateria eletrônica, sampler, som computadorizados, que misturados resultam ritmos dançantes tocados por 9 entre 10 danceterias do país. Este era o resultado do trabalho da nossa Campeã, galera. que coloca na confortável posição de campeã de audiência. Alternando beats importados, house, acid, hip hop, technopop, rap. Isso foi muito legal a gente ter tido essa Aqui, então, oportunidade, né? jovens entre 13 e 19 anos. É. E era incrível, porque a gente seguia tanto a vida dessas crianças, desses jovens que a gente participava também, que tínhamos que ler ao vivo, caro ouvinte, toda a relação Do vestibular. Todos dos aprovados. Todos aprovados. Esse foi um dos motivos que... O FMG. Todos, um a um. E eu tentava, quando eu lia, dar ênfase a cada nome. Não, engraçado Eu quando... falava, parabéns, Maria Parabéns, Creuza das não, Flores. e quando vinha um nome japonês que é difícil, parabéns, você também passou. Era maravilhoso, Lino. E às vezes para dar uma pausa, todo mundo com fome, depois de ler horas de nome, todo mundo lendo nome, lega um, lega outro, agora vamos à psicologia. Olhava a lista assim, 50 mil nomes. Aí depois eu só quero odontologia, 50 mil nomes. Aí então eu passo para aí. Aqui, só quem quiser mandar uma pizza pode mandar. Aí de repente chegava pizza, então mandava pizza de graça pra gente. E o Nardoni? Tá aí, né, Nadona, ainda, né? Você viveu essa época do resultado do vestibular ou você já estava em Portugal? Não, Não. viveu. Isso foi uma das coisas fenomenais, também aquelas folhas de computador. Isso. Aquelas que escrevia naquelas folhas. Era triaxial, né? Triaxial. Passava quem, horas gravando aquilo. Chegavam com aquilo era um absurdo, porque eles chegavam com aquelas listas enormes, então a gente sentava na mesa, então sentava 4 numa mesa, quando um cansava, o outro pegava.
e tome nome. Quando errava o nome, ia assim mesmo, e tome, vamos embora. E manda pizza, porque ainda não acabou. Nossa, gente, foi... E o vestibulando, ele ficava do outro lado, agora tá na letra S, chegou meu nome, não vou. É verdade, não chegou ainda, vou deixar eu ouvir meu nome. Gente que gravava. Gravava. A rádio falando o nome dele, cara. Sim, maravilhoso. Olha que coisa doida. E dava audiência. E não só os garotos ficavam na porta da rádio para ouvir seu nome sendo dito, porque tinha caixa de som na rua, né? Fora, como os fora. pais Os também. pais ficavam. Os carros com as portas abertas com o som ligado. É incrível. Olha que coisa doida. 46 minutos. Já temos, não, nós temos... Menos. 40, nós temos 45 minutos. E durante essa transmissão do vestibular, nós fazíamos o repórter aéreo. Lembro? Demais. Só com o repórter... Nós vamos contar um segredo de 45 anos. Nós nunca tivemos helicóptero. Era aquilo. Não, porque aquilo tem uma música do Pink Floyd que começa com helicóptero. Aí falou assim: então, repórter aéreo, agora como é que tá o trânsito? Ele botava só essa entrada. Entrava do orelhão. Era muito engraçado, é do orelhão falando, ó, aqui agora a rua tá ruim. Ficha, exatamente. Nossa. Então descia Afonso Pena, subia Afonso Pena, verificava como é que estava o trânsito, ligava do orelhão a cobrar. Esperava passar e dava a notícia. E o locutor que estava lá na mesa soltava um BG, que era o helicóptero. Até o dia que o cartucho arrebentou, o disco arranhou e acabou. Foi um problema aquilo, né? Porque... Não, e era incrível, porque o Claudinei criou o Paquera Eletrônica, que era um robô, ZYC, uma voz sintetizada que gravava assim. Parabéns. Ele não falava muito, né? Ele não falava muito, eram palavras curtas, mas ele sempre dava um recado. A Paquera Eletrônica é o que é uma rede social hoje. O Paquera Eletrônica, o locutor apresentava, falava, de Erickson para Sinara, vamos nos encontrar hoje à noite. O computador lá pré-gravado, ele falava, curti, gostei. É o que a gente faz hoje na rede social. E dinâmico como é a rede social. Isso é o que mais me arrepia, eu observar isso há 20 anos acontecendo, em 1900 e bolinha, no século passado. Eu nem Rugas tinha. Que é. 89, né, cara? Foi 89. Cara, olha que coisa doida. Aquilo era a rede social de hoje. Nós fazíamos, com muito orgulho, eu falo que nós fazíamos a rede social viva, né? Por ser feita por seres humanos, graças às ideias malucas do Mr. Claudinei. E as pessoas acreditavam que era um robô real. Claro, mas achava que havia lá. Eu estava acreditando no robô. Que era tipo aquele cara do Perdidos no Espaço, né, cara? O cara falou assim: tem um robô lá. Tem um robô que trabalha lá. Tem um robô que vai lá, o cara fica falando. Será que algum casalzinho que existe até hoje possa ter surgido na época da Paquera Eletrônica? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Ué, nós existimos. Eu participei de uma festa, tinha um cara também muito criativo, né? Uma festa que a gente fez, que era a festa da porca e do parafuso. Vocês lembram disso? A festa, vou te explicar como é que funciona a festa da porca e do parafuso. O cara entrava um casal, entrava homem e mulher de um lado. A mulher recebia uma porca na entrada e o homem recebia um parafuso na entrada. Chegava lá, eles ficavam tentando, porque não era a mesma liga, eles ficavam tentando encaixar aquela porca naquele parafuso. Se encaixasse, aquilo formava um casal. Olha que coisa doida. Que legal. E dava liga. E dava match. Dava rede social. Hoje é match. Aí o cara ficava ali, deixa eu experimentar aqui na sua porca. Deixa eu experimentar. E a menina veio. E a menina gostava do cara. Falava, experimenta aqui na minha, vê se dá na minha. Era uma coisa, olha pra você ver, cara. Que legal, né? Muita criatividade. Muito criativo isso. Muito legal. Festa da porca do parafuso. Vamos voltar lá para um pouquinho mais das imagens da nossa época. Nardoni continua aí, 107 alucinante, ali o nosso queridão Albertini. O Claudinei Albertini, que tanto falamos. Olha uma frase dele na ocasião. Para o Claudinei Albertini, a rádio tem que falar a mesma língua do seu público. Deve ser tão dinâmica quanto o fliperama, o controle remoto ou o videogame da garotada. Isso lá em 1989. Isso aí. Grande 6 de fevereiro de... Aí o ano não aparece. Vamos para frente aqui. Esse é um trecho uma contracapa do jornal que era distribuído nas escolas, né? Em algumas escolas. E a rádio era uma rádio educativa, né? Também é isso. Por isso que a gente
Falava Era tanto de muito ligado vestibular. A capa do jornalzinho tanto da ligado a isso. escola. Muita gente aí recebeu esse jornalzinho na escola. Você recebeu? Fala pra nós. Se você está gostando desse conteúdo do 107 Podcast, você pode também compartilhar, curtir o nosso canal. Esse é um dos primeiros conteúdos que a gente está gravando do 107 Podcast. A gente vai continuar fazendo outros conteúdos com diversos temas Temos temas diversos, possíveis, né? Não, eu todos os posso temas que o ser humano pode garantir viver. pra vocês, a hora que você vê isso, você vai se arrepiar e muita gente vai chorar. Muita gente vai se lembrar, vai fazer uma viagem no passado e falar, caramba, eu vivi Era isso. isso. Eu vivi isso de verdade, eu ouvi essas músicas, eu conheci essas pessoas, eu queria saber como é que funcionava, como é que era a vida delas. E aí você olha e vê o futuro, o que aconteceu e como as coisas evoluíram. E isso está enraizado dentro de você. Olha o legado que essa rádio deixou, muito, cara. muito. Faz parte da vida de muita gente. Vamos continuar aqui com a cobertura do vestibular lá na PUC, parece? Eu acho que não, esse aí não é PUC, não, isso aí é federal. Federal. Que Tatiana federal. Albertini. Olha lá, lendo. Agora ela está entrevistando sobre o resultado do vestibular, contra a capa do nosso disco, né? Aqui o Ângelo Olha o Ângelo Berg, a Sinara Bruno. Olha o Claudinei. Degoves. Tô lá no fundo, lá, o último lá no fundo, atrás do Zé Aguiar. Massinha, Zé Aguiar. Ali, que era cabeludo, eu era cabeludo nessa época. O Kim só ficava na encolha, mas. Tantas emoções. Olha aí, essa foto aí, é ó, maravilhosa. Guga Barros, Kiko Ferreira, Kim, Tatiane, Fred, que tá fazendo rádio no interior de Minas, Juninho, que tá fazendo rádio no céu, Claudinei Albertini, Ney Mourão, que também tá lá no céu, Léo Soltes. Caraca, eu era beiçudo, hein? Beiçudo, Olha o mesmo. tamanho da Uau! Olha o Que tamanho lado da carnudo. beiça. Kiko Ferreira, Guga Gastou. Barros, Tatiana. Muito linda essa E- foto nossa. Eu acho que é Leonardo, não me lembro. Mas ele trabalhava ou é um... Ele Não, era eu tipo tô um achando frila. que assim, Ah, aquilo, tá. do tipo, se você olhar para todo mundo uniformizado, só ele que não. É. Seria muito comum ninguém lembrar o nome dele nesse momento. Não, esse Mas é ele fazia esse parte de. Quem é você? locutor da- Hã? Esse cara era locutor da rádio, pô. Ele Como era é que é o nome dele? como é que- Desculpa. Teve um momento na rádio que começou uma mudança. Foi quando eu saí para o Rio de Janeiro. Você vê que Peraí, ele já nem deixa eu tinha- ver. Ih, 1900. Ah, eu não lembro dele. Eu lembro que ele era locutor, mas eu não lembro o nome dele. desse não me sorriso. Tá lembro. quase lembrando. Eu lembro desse sorriso. Não era, Próximo. não era o Evan, não? Opa, desculpa. Ah, Evandro. 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 Desculpa, Você Evandro. chamava ele Evandro, o de Evan. Noé. Desculpa, meu Evan querido. Noé, pô. Chamava ele. Não era Eu ele, chamava ele de Ivan Oé. Eu falava Ivan Oé. Exatamente. É isso mesmo. Não era ele? Era ele mesmo. Eu botava apelido nas Eu pessoas. já estava lembro o nos apelido dele. finalmente da rádio. Evan Noé, pô. Evan Noé. Riobaldo. Riobaldo é um que Riobaldo. até hoje ele chama de. O Rinaldo chama Rinaldo de é Riobaldo a Riobaldo. vida toda. Isso era um movimento ao lado do stand da 107 no vestibular. As pessoas saíam das provas e desciam para o stand da 107. Olha Vocês não você. têm né? foto? Radioativa, Bacana, é não? lindo esse nome. É Esse muito é lindo, rádio- é muito lindo. Uma radioativa, né? Na Conexão do Ativa, Litoral. literalmente. Conexão do Litoral, lá em Cabo Frio, e fizemos também Marataízes durante alguns. Não, Marataízes Marataízes não. não. Foi Guarapari. Guarapari Praia e do Cabo Morro. Frio. Foi pra Praia do Morro. Você colocava, eu acho que foi quem colocou uma vez o som do mar para eu ouvir? Foi eu e o Henrique, o repórter Mirim. Foi o repórter Raul? Mirim. Ó, o Raul. Raul? Raul e Ângelo colocaram o som do mar para mim, para eu ouvir, Rinaldo? Esse cara é o Concan, com a camisa do Atlético Mineiro do lado do Ney Mourão. Você lembra daquela banda Concan? Com Can. Ele tá mais perdido do que segue. Tá sabendo de nada, a rádio. A galera do pinta lado de de gente do lado fora. de Toda fora. vida do lado de fora. É. Esse cara aqui, ó, tendo um ataque do coração de felicidade, tá participando, tá dentro do stand. Eu conheci esse menino aqui, eu não lembro o nome dele, cara. Ele é Esse bem aí. magrinho. Como é que era o nome dele? Como é que era o nome desse menino aí que era muito engraçado, cara? Ele era fã da rádio. Ele era Ele não fã, saía pois da é, rádio. ele não saía da rádio, ele ficava lá, a emoção dele, olha pra você ver. E se você observar, quem tá assistindo de casa, se conseguir olhar ali no cantinho direito, tinha os recados do Claudinei lá, os esporros por escrito. Ah, é? Ali são... Ah, é? Chega de desculpa. Você consegue ler aí? Eu consegui ler, deixa eu só a parte ler. Chega de desculpa? A priorização, não lembro bem. Chega de desculpas. Pode ser. Ah, vamos embora, para a É, próxima. ok. Aí era a Conexão Litoral, a Ludmilla fazendo a Conexão Litoral, parece a Ludmilla, não me lembro. Entrevistas, É, né? Lud fazendo condição litoral. E o trailer da 107 lá em cima. Essa já foi uma conexão com um trailer um pouquinho melhor que o Ô, primeiro. gente, eu tenho uma A primeira coisa- viagem que nós fizemos de Belo Horizonte para fazer conexão em Cabo Frio,
A Conexão era o programa que a gente transmitia da Praia do Forte para Belo Horizonte. O trailer perdeu o Rinaldo, você lembra disso? O trailer perdeu o pneu no meio da estrada, aí você teve que entrar no meio de uma fazenda. Eu lembro, sim, eu tava lá. Eu tava na carroceria do caminhão. E eles decidiram, quando eu estava falando lá no começo desse podcast, eles decidiram de fazer a viagem, tipo assim, de meio-dia para 5 horas da tarde. Não vamos pegar frio. Preparem-se. Aí teve um momento que a gente ficou mais ousado, né? Porque a gente queria prestar mais serviços. E aí resolvemos anunciar as crianças perdidas na praia. E aí veio um menino pequenininho, assim, moreninho, todo catarrento, assim, com o nariz escorrendo, eu perdi minha mãe. Aí eu fiquei com aquele menino andando com ele horas, tentando achar a mãe dele. Aí eu levei ele para um espaço que tinha lá onde ficavam as crianças perdidas. Só ele ficava lá, mas ele estava totalmente enturmado, né? Ele nem parecia que estava perdido. Ele estava na boa. Aí a mãe que bom, a mamãe sumiu. Pois é, e aí de repente a mãe dele chega no final da tarde e fala: vamos, meu filho, vamos embora. Falou assim: a senhora, a mãe dele está perdida. Perdido nada. Tô aqui, ó. Ele tá ali sabendo. Cachorrinho. Esse menino fez isso comigo. E eu fiquei andando com ele baixo pra cima. E ele andava pra mim aqui, ó. Tipo assim, Zé Mané, vamos lá procurar minha mãe. A mãe dele tava do lado da prestação de serviço. Que coisa. E eu, assim, a senhora que perdeu o seu filho, que tá trajando um short azul. Só short, uma sunga. Porque não tinha mais nada, só tava com a sunga azul. Na praia, todo mundo tá de sunga azul. Magno Saramago tá morando no Canadá. Isso aí, na verdade, é... A Yara de Novaes, que hoje está lá na televisão, fazendo novela. Yara de Novaes, cara. Conexão Litoral. Xuxão. Olha o Erickson Monteiro. Roliço. Isso aí, inclusive, foi dentro do trailer o primeiro, dos primórdios. Nakajima, Brasília. Qual idade de vocês? Cara, eu acho que eu devia ter uns 18, 19 anos, sei lá. Já era maior de idade? Já tinha um pouquinho de autonomia. Responsabilidade. Tinha. Você também eu sou contemporâneo do Kim. Não é não. Eu tenho 57 anos. Você tem 52. Tenho 45. Você tem 45? Você tem quanto? 30 aí? Quer sair da rádio? Pô, tá bom. Você pegou pesado agora. Ele se abriu. Renatinha. Você foi covarde agora. Pô, agora fala a sua idade. 54. 54. Ufa, eu tava olhando aqui. Caralho, tô muito velho. Renatinha. Renatinha Belumati. Não é isso? Belumati? Sim. Henrique Freitas, que está hoje fora do Brasil. Essa foto é é sensacional. Legais, Fernandinho, cara. DJ até hoje. Fernandinho está morando em Portugal, Nardoni? Não. Luiz Stefano, olha Luiz Stefano, lá em cima. O presidente da República acabou de desembarcar no aeroporto, amparado por duas mulatas. Ou digo, muletas. The Voice. Nosso querido Raul. Apareça, Raul, apareça. Uma das fotos mais legais. Quem tirou essa foto foi o Ebert, não foi? Provavelmente. Não, foi. O Ebert é Ebert Ribeiro. Eu tô achando que essa foto é do Ebert. Ou daquele menino lá. O Weber lá da Gilden. Weber de Pádua. Weber de Pádua. Olha o stand. Olha, caralho, se toda essa galera que tá aí agora, se estiver assistindo esse podcast, e cada um de vocês compartilhar com 10 amiguinhos, o podcast 107 vai arrebentar a boca do canal. Olha como é que tá cheio. Na verdade, a gente tem uma perda de 10%, né? Muita gente aí também já partiu. Não, você tá tem uma perda. O outro podcast que a gente tem gravado aí com o professor, com o Dr. Joaquim da Mata, todo mundo. Mas era uma outra geração. As pessoas se cuidavam. Agora se cuidam mais que cuidavam nessa época aí, cara. Hoje as pessoas se cuidam mais. Essa galera tá com 50 anos, 45. Então vai todo mundo compartilha. Tá todo mundo assistindo aí o podcast 107. Olha só que multidão. Mas eu acho que hoje a gente se cuida mais em termos de perigo. Sim, a gente usa cinto de segurança, a gente não dirige mais bebendo. Cara, eu vi um vídeo agora, essa semana, assim, um programa do Silvio Santos, que ele tinha aquele de namoro, que botava o cara e falava assim: o que você quer namorar com ele? Fulano, quantos anos você tem? 22. Você quer namorar com ele? Não. Aí ele falou assim, as meninas eram mal cuidadas. As meninas que falavam que tinham 18, 19, 20 anos, elas estavam muito derrubadas. Não, para 18, 19 anos, tava, cara, eu tô falando com você. Eu levo você só olha a foto dela e falava assim, essa tem 30. Ela, oi, fulana, como é que você tá? Tudo bem? Quando você tem ela 18, eu falei, mentira. Você tá falando lá na nossa época? Olha você ali, velho. Não, mas eu sou um garoto. Tá pra caceta, velho. Cara, olha, bicho. Olha como é que tu... Olha só, eu tenho várias fases que eu tive muito ruim, agora eu tô melhor do que eu tava, mas eu tive uma época que eu tive ruim mesmo. O quê? Mas essa eu sou um garoto.
Garoto, mas outro. Tem a bochecha. Tem bochecha? Olha todas as Cabelo meninas. assim, Olha o olhar expressivo da Tatiana Albertini, velho. Olha pra você ver. Coisa mais linda. Ó, Nakajima, gente, Veloso. neném. E a Ludmilla com essa pera? Coisa top. Ludmilla Vamos dar mais menininha, uma né, rodadinha aqui cara? rapidinho, ó. Então, o gabarito ao vivo que nós... líamos. Depois que nós começamos a fazer esse gabarito ao Isso vivo já do é, nosso, e já é uma evolução. Uma evolução do nosso. Já é uma evolução eu não lembro nossa. disso. Nossa. Porque a 107, ela vestibular 107. A gente passou a divulgar o gabarito. Quando o gabarito saía, questão 1, B, questão 2, C, e as meninas iam colocando lá as letras de cada pessoa. Aquela que é a menina aqui gente. copiando, olha pra você ver. Que legal. gente, Que lindo, coisa né? fantástica. cara, isso é E muito E todo mundo ficava ali sensacional, anotando, acertei, velho. Isso é errei, muito sim, tal. sensacional. E tinha ainda, eu lembro que tinha ainda a consultoria dos professores que liam as questões e falavam, não, quem falou isso aqui, ó, essa resposta é a letra tal. Eles já faziam essa consultoria, os professores do colégio. Olha que lindo. coisa legal. Não, imagina que incentivo para o estudante querer passar também no vestibular para que seu nome fosse lido ali. É. Top demais, muito top. Seu Rolando Lero, o Tuti Maravilha ali, né? É o Tuti, apresentando é o Tuti. lá o... Onde tem tudo aí? Tuti com o Ali, microfone Tuti com aí, ó. microfone. Aqui? Esse É, é o ele. Rolando Tem uma Lero. luz, eu não consigo ver. É porque tem um reflexo da luz. Mas é o Tuti Maravilha entrevistando o 107 Leonardo. FM 77. A Paula Toller. Foi isso, Paula Toller foi o dia que aconteceu com o Joe. Deu. O Autógrafos pra todo o Bonadi o Bonadi começando a perder as telhas. Renatinha. E aqui, ó. Bonadi, Paula Toller, o Jorge Israel, aquele outro Bruno, né? Do Kid de Abelha. Do Kid de Abelha. A Renata, o resto ali era tudo audiência. Era a galera que ia pra vitrine e não conseguia chegar, a gente já trazia lá pra Tá com o dentro. jornal na mão, nosso jornal, ó. Ali tá a nossa revistinha na mão, sabe? E ninguém E metia. quem estava no ar? Era o Juninho? Não, Juninho não entrava no ar, não entrava. Eu tô achando que é o. Um não, branquinho o Gil não entrava, Sandro. não. Sandrinho tá Sandrinho? em Nova Não. York, tá em Boston hoje em dia. Mas eu não sei se é ele, não. Acho que não é não. Não, mas Acho que é o Vai Noé. Juninho. Porque muitas das vezes o Juninho fazia esse papel aí de ser o operador da mesa, sabe? Sim. Para que o locutor fizesse essas entrevistas e tal. Será que E será até que para soltar vinheta, liberar alguma coisa, o Juninho sempre foi muito autodidata nessa Sim, área. Então impressionante. Ele salvava muito. Moacir Júnior. Aí a galera que vai compartilhar o podcast 107 aí, ó. Ó, é muita gente. É Vamos gente pro próximo. Esse já foi super evoluído. Esse foi o primeiro trailer, o primeira transmissão da Conexão Litoral que nós fizemos. José Aguiar. Zé Aguiar. Nosso Eu diretor lá dentro do comercial, né? stand. Eita, Gente. porra. Yara de Novaes. Tutiara. Tuti Maravilha, nós gostamos de você. Marcinha. Olha só que coisinha mais fofa. Marcinha, Marcinha. bonitinha. É tia farmácia que eu chamava ela. A capa do disco. Aí o gabarito vivo. Esse aí sou eu, É né? você. Ah, é você. Pensei por um momento que fosse Henrique. Essa foto é muito linda, preto e branco, Essa né? foto é Muito muito linda. Essa foto é muito legal. Ô, gente, é muita história para contar, né? Muita história bonita para contar. E Ô, Erickson Monteiro. Quem é o Erickson Monteiro hoje? Não, eu sou, na verdade, assim, eu sou uma pessoa normal, né? Como diz o outro, né? Que agora sério. A gente estava falando da rádio, tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu, e todo mundo com uma vida normal passa por situações de às vezes, de perrengues ou de felicidades ou o que venha a ser. Há 4 anos eu fui diagnosticado com câncer de estômago, né? Câncer de estômago, aquele cara fala, morreu. Aí que você fala, estou com câncer de estômago. Aí as pessoas lêem na sua testa assim, morreu. Só que aquilo eu nunca assumi aquilo nunca foi meu. Nunca foi meu e tal. E eu vou te dizer que tem muito a ver, aí a gente volta à questão da rádio, assim, tem muita coisa que a gente ouvia, que a gente fazia, de não assumir determinadas tristezas, de determinadas angústias, em virtude da vida mesmo. E eu falei, isso não é meu. É claro que eu tive por trás todo uma rede de apoio, mas eu não assumi que eu estava com câncer. Aquilo não era meu, eu não assumi. Em momento nenhum, não me pertencia. Maravilhoso. E eu lembro, e eu esqueço, eu vou falar uma coisa para vocês muito doida aqui. Meu médico é um cara muito engraçado. Esse depoimento, isso é uma baita dica para quem está vivendo isso hoje. E eu vou te falar, e é pura verdade. O que eu fiz, Ângela? O que eu vou falar para vocês aqui é um negócio que aconteceu comigo, que eu vou falar até arrepio.
Eu cheguei para o meu médico, eu tenho 3 filhos hoje, né? Marina, um abraço, Marina, João e Maria Clara. Manda abraço para João e Maria Clara também. Maria Clara também, meus 3 filhos amados. O que aconteceu? Quando eu recebi esse diagnóstico, eu fiquei com aquilo na cabeça, agora como é que vai ser, como é que vai ser, como é que vai ser? Porque o problema não era... quando eu estou cheio de gente em volta, está de boa. Mas quando chegava de noite, aquele silêncio era ensurdecedor. Aquele silêncio era muito alto e me incomodava muito. E todo mundo dormindo e aquele barulho na minha cabeça, a cabeça rodando. Como é que vai ser? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E tal. E ficava assim, eu vou escrever uma carta para cada um dos meus filhos. Olha que coisa doida. Que loucura. Eu vou escrever uma carta para cada um dos meus filhos, porque cada um tem uma particularidade. Eu quero que eles saibam o que eu vejo em cada um deles. E aí escrevi essa carta e falei, vou colar no fundo do meu closet, para quando eles forem limpar as minhas coisas depois que eu tiver morrido. Olha para você ver que coisa mórbida. E eles vão ler aquilo. Né? Eles vão limpar o armário do pai, chega e descobre lá. Aí eu contei isso pro meu médico. Aí meu médico, olha, eu vou te falar, o cara salvou minha vida, doutor Antônio Talvani, doutor Croider, doutora Ana Paula Vitorino. Ele pegou e falou comigo assim, sei o que você fez? Eu falei, eu escrevi uma carta para cada um dos meus filhos. Ele falou assim, eu não vou te tratar mais, não. Eu falei, por que você não vai me tratar, doutor Talvani? Porque eu não trato quem quer morrer. Eu não trato quem se entregou para a morte. Que legal. Porque a partir do momento que você escreve essa carta para os seus filhos, você está entregando, você está assinando que você vai morrer. E eu não vou te tratar mais, você pode procurar outro médico. Eu falei, Talvani, pelo amor de Deus, não faz comigo não. Ele falou, é isso. E aí eu fui para casa, peguei rasguei as cartas. Vou falar agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o que ele falou. Talvez eu não tenha dito para os meus filhos o que eu devia dizer, porque passam-se os anos, né, Sinara? A gente tem filho assim, você também, passa numa velocidade absurda. Sim. E às vezes a coisa que você era para ter dito lá, você não disse. Outro dia alguém veio falar assim, atirou uma pedra ontem para acertar no passarinho amanhã. É porque a gente não consegue enxergar o futuro, mas a gente percebe que o que está escrito, está escrito. Isso não tem como mudar. Isso não tem outro caminho. E eu vejo isso assim, esse caminho que eu fiz, que eu pesei 42 quilos, sabe? Eu me alimentei por aqui, parenteral, eu fiquei me alimentando, e a comida entrava e saía. Até hoje eu alimento mal, mas eu não sou, eu sou um homem que meu médico falou assim, você imagina você sendo um carro zero, que cai de cima de uma cegonheira. Na estrada, acontece muito, né? Um carro que cai de cima da cegonheira. Então. Esse carro, gente, ele continua zero. Vou falar para você, esse carro continua zero. Ele está todo amassado, todo ferrado, mas ele continua zero. Eles vão dando uma recalchutada nele, dando uma madalataria, mas ele é um carro que caiu zero, mas é um carro que caiu da cegonheira. Ele nunca mais vai ser. E eu sou esse carro que caiu da cegonheira. Eu sou esse carro. Caí, estou todo remendado, mas eu estou aqui. Né? Zero. Aí o Ângelo está fazendo a mesma pergunta, aí quer dizer, passando por essas coisas também de saúde, o que todo mundo já passou, alguns de nós já passaram, outros, por exemplo, o Juninho, que Deus o tenha, que tem problema de coração e nos deixou, o próprio Ney Mourão, que passou problema de câncer também, que lutou com um guerreiro. Olha, eu não passava muita coisa pro Ney, né? No grupo, que às vezes, a gente tem um grupo da rádio, tá, gente? Só para vocês saberem, tem um grupo da rádio ali, eu não sou de falar muito no grupo. Então todo mundo da rádio está ali e fala e tal. E todo mundo dava muita força para o Ney Mourão, e ele vinha relatando, como ele era um cara que gostava de escrever e tal. Então ele relatava tudo o que acontecia com ele, o Ney Mourão da rádio, que é um poeta, um jornalista fantástico, um cara que sabia das coisas, sabia se expressar de uma forma mágica. E aí ele vem relatando aquilo, e eu pegava um dia, e mandei uma mensagem para ele no privado. Falei, você desculpa, mas o que eu vou falar para você é o que eu vivi. Aí expliquei tudo, mandei um textão para ele. Ele falou, cara, você não sabe como você me ajudou. Só de ler o que você está me mandando. Falei, então não se entregue, não se deixe abater. Lute até o final, porque a gente não pode morrer com a espada limpa. A gente vai lutar aqui, cara, até quando der o último suspiro. Ninguém aqui morre com a espada limpa. Ele morria de rir disso, mesmo estando muito debilitado, que tinha feito químio, e depois teve problema do pé, não conseguia mais andar. Então, quer dizer, gente, o que eu falo? O que eu vou dizer para vocês aqui? E eu falo isso de todo o coração. Nada que a gente tenha na vida não seja superado com a força e a energia que a gente emana para aquilo. Se você assumir que você é fraco, se você assumir que você não tem condição, o cérebro recebe essa informação e começa a agir dessa forma, começa a te botar embaixo. É óbvio que nem todo mundo tem essa capacidade psicológica de dar isso, mas eu posso garantir uma coisa, e o Nardoni até que gosta da coisa mais profunda, e eu estou só chegando aqui na beiradinha, em cima d'água, pode confirmar,
a gente assume essas coisas e essas coisas tomam conta da vida da gente. Você permite, assim, né? Permite. A partir do momento Abre que a você porta. permite, que você perdeu ou que você... A gente se abre para isso. É. Então, eu sou um sobrevivente, sou um cara que foi salvo, sou um cara que luto todo dia, que me reinvento. Há 15 anos que eu estou me reinventando. E não é reinventando só na pessoa, mas se reinventando na profissão. E passa para cá e muda para cá. E eu com 57 anos de isso novo. aí. E anos aí, cara, você não sabe como é difícil essas coisas. Tá com 57, você tem que estar com a mesma pegada e bora. E tem que botar aqui, a pessoa fica um pouco assim com medo, porque ainda existe ainda, Ângelo, a parada. Meu namorado da minha filha, que hoje é marido, ele fala comigo assim, cara, vou fazer um podcast com você. Ele fala comigo. Foi o que é? 50. Você tem que dar conselho para todos os caras que estão com 57 anos, que te veem e falam assim, cara, eu quero ser igual esse cara. Porque ele está bem de corpo, ele está bem de cabeça, ele está voando e pode ajudar muita gente que realmente está ali, Sim. sabe? Mas eu tenho certeza que nesses Com certeza. 3 minutos que você falou, isso ajudou muita gente. Nossa, Você gente, ajudou eu espero muito, você ter ajudado, inspira eu quero muito muita ajudar gente. isso. Eu acho que a gente precisa passar por essas coisas como um guerreiro mesmo. É isso aí. Cabeça E acreditar em si, né? Acreditar na sua vida. É isso. Não, e não deixar passar. A vida é sua. Segura ela até o final, né? Eu passei E por vai. um perrengue desse também agora. Porque né? você é Recente, né? muito bom conviver com você. Imagina se você tivesse desistido. É verdade. É muito bom. E aí, E na hora do Mantenha-se perrengue, vivo. e na hora do perrengue, você descobre uma força que você nem sabe que tem. Né? Ou ela tá ali, você fala, caraca, velho, eu vou me entregar tão fácil assim. Não é possível, não pode ser só isso. E depois que você supera o perrengue, eu, por exemplo, lá que tive meu problema lá com a minha cirurgia, eu fiquei um pouco refletindo, falei assim, eu posso aplicar toda essa vontade que eu tive de superar o problema que eu tive com o coração em qualquer outra área, né? Assim, pensar, eu sempre fui um cara muito positivo, né? Essa é a capacidade que eu tenho, assim, de lidar, de enxergar sempre o copo meio cheio. Sim. Não, e muito projeto, né? Nossa! Caraca. Toda semana o anjo... Quer Tem um projeto, precisa de um projeto novo. Eu queria um projeto, não sei o que é. Fala com o anjo. Ele tem um projeto para você. Vamos fazer isso, mas então. Isso é uma habilidade de geminiano. Geminiano é isso. Não, mas eu conheço um monte de geminiano que não tem. E aí o cara que está falando para vocês que esse cara aqui, o Ângelo, tem 2 meses que ele fez assim. 2 meses? Acabou de fazer 2 meses. Acabou de fazer 2 meses que esse cara... 5 pontos, que abriu daqui até aqui, ó. Esse cara, cheguei no hospital para visitar, ele estava aberto daqui até aqui. Está aqui com a gente agora, ele está aqui, ó, com esse projeto, mais um projeto, e daqui a pouco vai surgir outro. E tem outros projetos que vocês vão saber daqui a pouco, que é o Rolê com Bud, que o cara vai sair com o cachorro dele passeando numa van que ele está transformando. Cara, tem um monte de coisa legal aí. Dançando pelas paredes. É isso. Sinara Bruno, e o que você aprontou nesses últimos 30 anos aí pra nós, moleque? Depois da 107, a Sinara, quem não sabe, a Sinara é atriz, produtora cultural. Já produzi algumas coisas, mas eu trabalho mais como locutora. Uhum. Então, hoje eu leio audiobooks, dublagens e locução, em geral. E foi isso que eu fui vivendo até hoje. Na verdade, eu tenho 3 filhas, então eu não pude viver como atriz a vida inteira, porque você tem que fazer dinheiro, né? Aí que eu migrei. Você não tem para onde ir, né? Você tem um caminho só, né? Aí eu migrei para o rádio. E foi maravilhoso. E quem me captou, quem me pegou foi Claudinei Albertini, que me fez, igual já falei lá no início, e estou aí até hoje. Como é que funciona a história do audiobook? Só para, assim, porque hoje nesse mundo tecnológico, né, assim, eu ouço, a pessoa sintoniza algum conteúdo que você gravou no carro e ouve, assim funciona? Pode. Eu tô te fazendo essa pergunta, eu sei a resposta, mas muita gente que está assistindo a gente não sabe como funciona essa dinâmica. Como é que te mesmo. ouve? Porque tem toda uma questão da emoção também, né? Quer dizer, um audiobook certeza, você tem que... com certeza. Você tem que transformar aquilo numa emoção. Então, uma frase, um que é dito, tem que botar aquela emoção ali num tom de voz, né, Sinara? Sim, você tem que... o ator tem essa... Ele estuda isso, né? A possibilidade de interpretações de personagens. Então, você lendo o livro, você dá voz àquele personagem. Então, tem essas modificações de intenção, de intensidade de voz, de tristeza, de alegria, de juventude, de diálogos
quando você lê alguma coisa que tem diálogos, é difícil você fazer uma Imagina uma pessoa assim, que a pessoa está falando com a outra e disse fulana. Dublagem, E disse ciclano. E ela Dublagem disse. Aí eu falo o que ela disse, então ela disse isso. Ela disse então. Aí fala uma frase qualquer, a outra responde, eu não gostei. A voz tem que mudar, a emoção tem que vir diferente. Não, e você tem que manter essa voz até no final do livro. Então, pois né? é. E aí que coisa mais doida, né? Se você fizer, eu fico imaginando assim, se você fizer um audiobook, começar a gravar esse audiobook hoje, são, sei lá, quantas páginas são? Depende do livro. Tá bom, mas quanto tempo deve demora? ter 300 Quanto tempo páginas. demora para fazer? Depende. Por exemplo, quando é um Dias. livro mais científico, um livro que não há diálogos, é só alguma coisa de explicação, e de, né, um livro científico, por exemplo, é mais fácil. Porque você não tem que interpretar personagens. Esses conteúdos de audiobook, eles ficam disponíveis nessas plataformas digitais? Também, né? sim. A pergunta que eu fiz é a seguinte, vamos supor que você tem um livro que você vai fazer a gravação do audiobook, demorou 3 dias. Assinar antes de ser uma atriz maravilhosa, sensacional, é um ser humano, né? Então, você põe uma emoção naquela leitura, de uma forma inicial, né? Amanhã você acorda a puta da vida, sabe qual é? Uma coisa, desgraçado aí já assume a resposta. Não, estou falando no sentido de... Sim. Tá tudo indo muito bem, você tem que manter, quer dizer, você tem que sair daquele nível que você está e vir para cá para manter a mesma sobriedade que você estava tendo. Concentração. A palavra Saber é essa, o que então. você está fazendo. E agora você vai sentar para ler. Então, você se concentra. E quando... Eu, na verdade, eu não leio muitos personagens. Assim, geralmente, eu leio livros mais diretos. Mas a possibilidade de você gravar as vozes da personagem que é idoso, ou então uma voz mais infantil, gravar e você ter aquilo na sua mente, e ouvir, e desenvolver aquilo. E, às vezes, gravar as falas do velho. Entendi. Né? De você velho. E depois ir quase editando. Porque quando você vai ler... É uma mega produção. Não é fácil. Mas deve ser uma coisa muito legal. É delicioso. Assim. É uma coisa muito legal, deve ser. Eu comecei com isso porque eu lia para cegos. Cara, tem isso também, né? Nossa, ler para cego é muito legal, porque você vê no cara da pessoa que está vendo, você está vendo o cego, lendo para ele, e ele modificando e gostando e querendo encostar no livro. E aproveitar agora e falar o seguinte, essa semana agora a gente se reuniu, né? Agora, a gente reuniu para um bate-papo rápido aqui no Leme, num boteco, num quiosque desse aqui, a gente estava conversando sobre tudo de vida e falando sobre o projeto do podcast, da rádio e tal. E a Sinara falou sobre um projeto social que, poxa, quem vê isso aí, cara, podia pensar e pegar, que é criar uma forma de levar a leitura, o saber, aprender a ler, ensinar a ler as pessoas que não sabem. A alfabetização das pessoas que não sabem ler. Tem muita gente que não sabe ler. Tem gente que não teve acesso a isso, que não teve tempo. Gente, não é questão de preguiça, não. Não teve tempo, não teve condição, teve que cuidar de família, teve que cuidar de filho, teve que sair para a rua, teve condição, e não teve condição de aprender. Sim. Então, o projeto da Sinara fala muito disso, né? O seu projeto, assim, né? Aquele igual o Anjo, assim, tem um desenho aqui, se isso aqui fizer... Sim, que, na verdade, isso já foi feito, é um processo todo de alfabetização de adultos, que foi feito pela congregação salesiana, que era né? Que era de vídeo. Então, lá o padre Bassini, junto com vários professores, eles desenvolveram um formato de alfabetização de adultos e eu gravei durante um ano inteiro, todos os dias da vida, todos os dias eu e o Salesiano, a gente gravava os capítulos. E a ideia era quiosques na rua, para quem varre rua, por exemplo, ou a pessoa passa por ali, entra dentro do quiosque, liga o aparelho, lá dentro desse quiosque alguém para ajudar, e ele vai desde o início, até como pega na caneta, e as aulas vão seguindo, até no final que ele consegue escrever. Ou seja, se ele começar no quiosque na Vida Afonso Pena aqui, quando chegar lá em cima ele já está aprendendo a ler e escrever, e está falando inglês. Já está na lista do vestibular. Está fazendo vestibular. Nardoni, você ainda está aí, filho? Filho. Alguém mais vai entrar com a gente? Estou adorando aqui a conversa aqui com você. Está maravilhoso aí ouvir a Sinara, ouvir você e essas recordações aí dos velhos tempos, né? Muito lindo. O nosso tempo está terminando ali, mas eu queria saber um pouquinho mais do sucesso que você
imprimiu aí em Portugal aí com o seu conhecimento que você adquiriu aqui no Brasil, com todos nós aqui na 107 FM, quais são os seus projetos daqui para frente? O que você vai fazer? O que é o Nardoni pós-pandemia em Portugal? Rapaz, Beg, é tudo muito, muito estranho, né? Porque a Europa ela funciona de forma diferente do que o Brasil, né? Então nós saímos aqui de uma pandemia muito fechada, a Espanha prendendo pessoas na rua. Isso não chegou a acontecer aqui em Portugal, mas quase aconteceu. E quando a gente sai de uma pandemia e a gente pensa que as coisas iam equilibrar, nós estamos sob o efeito mesmo aqui, que Portugal está na ponta da Europa, aqui está mesmo na entrada, né? Nós estamos sobre uma influência muito grande de uma guerra e de uma crise muito grande que está afetando a Europa agora. E é real, tá? Preços muito altos. Olha, eu estive no supermercado hoje com a minha esposa e a gente estava fazendo uma comparação. Um litro de leite que custava 45 cêntimos de euro, hoje custa 1,45, então 1,45 €. Quer dizer, é um absurdo, né? Isso, contudo, a preços de aluguéis de casa, essas coisas todas. Então, o que acontece? Quando nós pensamos, você está me perguntando sobre esse pós-pandemia, o pós-pandemia é a guerra, né? Então, a gente sai de uma situação difícil, tivemos ali aqueles mesezinhos ali de alguma paz, e depois entra na guerra. Então, a Europa está realmente bastante complicada. O Brasil é algo assim, eu acho que é fora da caixa. Viu? O Brasil é um país que ele é completamente diferente dos países que eu visitei na minha vida. Não tem coisa igual, cara. O Brasil é algo... E você mostrando essas fotos daí e tudo, eu volto no tempo. Mas essas fotos são de um país antigo, né, Nardoni? Hoje o Brasil ele está um pouco sofredor, ele está sofrendo também bastante pela desunião dos seus habitantes, né, pela discórdia. Mas o Brasil está se recompondo. O Brasil está se recompondo e vai se recompor porque é composto de uma galera de fora da índole curva. Boa, fora da curva. O povo brasileiro é fora da curva, cara. É sensacional. Então vamos nos unir, né? Esse povo brasileiro. Vamos parar, vamos processo, né? Vamos pra frente. É um processo. Rinaldo Pavanello, você está me escutando? Fala, Ângelo, velho. Quais são os projetos da Global Vídeo para 2023? Produzir muitos podcasts. Aqui lá vem o Ângelo com os projetos. Ele tem um projeto para te apresentar. Produzir muitos podcasts, que eu tenho certeza. Eu vou fazer um merchandising aqui do Rinaldo Pavanello. A Global Vídeos fica aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. Esse estúdio sensacional, super construído, muito bem localizado. Enfim, você está em Belo Horizonte, você pode compartilhar com seus amigos aqui do Rio de Janeiro ou de qualquer lugar do Brasil, porque o Rinaldo trabalha remotamente. Obviamente, o Nardoni é a prova que ele está aqui entrando de Portugal. E super acessível. E competente. Impressionante. E, sempre assim, foi, né? não tem uma vírgula sobre o atendimento aqui da Global Vídeo. O Rinaldo é meu amigo particular, meu amigo pessoal há muitos anos e não temos o que dizer. Já comeram uma colher de sal junto. Já comemos. Assim, tem que usar esse estúdio para você produzir seu... Ok, o seu cunhado vai fazer o podcast onde? Contigo? Não, meu cunhado não. O meu não é cunhado. Não. Seu o quê? Não, seu genro? Não é genro, né? Porque assim, minha filha mais velha resolveu um dia, chegou em casa, catou as coisas, foi embora, falou assim, você tá tentando mudar. Muda. Sim, é assim mesmo. É assim mesmo. Não, pra mim, cara, vou falar uma coisa pra você, eu costumo dizer, as amigas da Maria Clara, da minha filha mais nova, a filha tem 17 anos. Ela fala comigo assim, fala com ela assim, poxa, Maria, queria que meu pai fosse igual ao seu. Com certeza, não, porque eu tenho uma visão da parada. Você é jovem, você tem uma muito visão aberta para as ainda, coisas. Eu não tenho 57 anos com aquela cabeça de 57. Pô, não pode. Eu procuro ver os lados, o que é. Claro. Mas tem um limite básico, aquele limite que a gente tem umas 4 linhas que tem que seguir mesmo, porque senão a gente perde o controle, eu não perco o controle dessas coisas. Lavar a mão antes de comer. São coisas que a gente tem que ter um limite, ponto. Mas, de verdade, nós temos todo um caminho a percorrer que é longo, é bastante, a estrada é longa, a estrada é muito longa. Aí quando eu vejo o Rinaldo aí, que o Rinaldo, cara,
Rinaldo, onde eu fui trabalhar com relacionado à música, foi o Rinaldo que me levou, né? Não, o Rinaldo me levou para uma empresa chamada Sunshine, para mexer com som. A gente trabalhava, que na verdade era 14 bis, né, Riobaldo? Não, eu te conheci na Sunshine. Foi, você me conheceu na Sunshine? Nós lá fazendo carnaval. Foi o carnaval na Avenida Afonso Pena. Exato. A gente montava as caixas de som na Avenida Afonso Pena pro carnaval. Olha, gente, tem muitos anos isso. E a gente fazia esse carnaval. Depois eu fui para Sunshine, e da Sunshine ele me levou para a rádio. E o Rinaldo me levou para a rádio. Foi ele que te levou para a rádio? Foi ele que me levou para a rádio. Mas o Juninho também. Hã? O Juninho também. O Rinaldo me levou como auxiliar técnico. Uau! Nossa, auxiliar técnico era uma coisa que não tinha uma definição, auxiliar técnico. E eu chegava em casa, eu não sei que meu pai, cara, agora eu lembrei do meu pai. Meu pai falava comigo assim, meu pai sempre foi um cara que mexeu. Meus irmãos vão ver isso e vão falar, pô, é verdade. Meu pai é um camarada que foi sempre muito debochado de mim, sabe? E eu vou falar isso aqui. Depois a gente conversa, tá, o Nardoni, sobre esse assunto que eu vou falar aqui agora, você pode desvendar para mim. Aí ele falava, eu queria trabalhar muito e eu não queria... Eu queria trabalhar, eu queria ganhar meu dinheiro, ter minhas coisas, eu não queria trabalhar. E ele falava assim, e você agora é o operador de externas. Operador de externas. Que isso? O que é um operador de externas? Mas isso era um assunto que não terminava aqui. Eu falei, não, operador de externos, isso aqui é um operador de externos, que maravilha. Mas debochado. Você acredita nisso? E eu nunca esqueci isso. Porque ele achava que eu tinha que fazer alguma coisa que estivesse dentro daquilo. Da caixinha. Não, fala assim, meu pai trabalhou muito a vida inteira. Meu pai é um guerreiro, trabalhou de garçom, foi crescendo dentro da empresa. Sempre foi assim. Mas ele sempre achou que tinha que ter uma carreira educacional, voltada muito mais para a educação. Que eu me preocupasse em estudar, que eu me preocupasse em formar, que eu não me preocupasse em ganhar um dinheiro primeiro antes de ter a educação. Sim. Isso é uma coisa forte, de alguma forma. Mas ele falava isso de uma maneira rude, mas de uma forma com essência verdadeira, assim. Pô, vai estudar, estuda primeiro, depois você estudar, você vai ser o que você quiser. Basicamente é isso que ele queria dizer. Uhum. Não você pular essa parte para ganhar o dinheiro primeiro. E você era uma recém-criança. Entendeu? E era assim que ele fazia. Porém, hoje eu vejo que efetivamente me ajudou. Tem umas coisas que impulsionam a gente, né? Assim, vai, anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. E eu queria ter meu dinheiro, cara, eu queria fazer minhas coisas, eu queria comprar meu tênis, eu queria comprar minha roupa, eu queria fazer minhas viagens, eu queria minha viagem até para Cabo Frio. Tinha umas meninas lá, tinha uns negócios lá, tinha uns negócios legais. Tinha uns empreendimentos lá daquele lado de lá. E a gente vai crescendo, vivendo, só que a gente amadurece. Sim. A vida passa, a gente vai ficando mais velho, a gente vai vivendo. E é uma delícia, não é? Eu acho que cada época, cada momento, cada fase é uma coisa doida, porque um desafio doido. Eu tenho na minha imagem que, na época que eu trabalhava na 107, é claro que eu era feliz, porque eu tinha idade para ser feliz, eu tinha força para tudo, eu acreditava em tudo. E o envelhecimento é você ter mais calma de ver as coisas e com mais sabedoria. Só isso. Né? Você só tem um pouco mais de sabedoria e calma para resolver as suas coisas, e uma visão, e uma educação física, alimentar, né? Para você ir. É muito gostoso. Mas eu gosto muito de olhar nesse retrovisor das coisas que aconteceram, dou uma catucada aqui no retrovisor, aqui, nesse aqui e tal, assim. Mas depois que eu fiz desse procedimento que eu passei, assim, eu estou olhando. Na verdade, eu tenho aprendido muito com um mentor que eu acompanho na rede social, chama Jacob Petri, a viver o momento e tentar fazer o melhor possível agora para o futuro e dar uma catucadinha no retrovisor para não perder a referência. E jogar as coisas ruins fora, que não te não se esquentar com as coisas ruins. Eu estou aqui gravando esse conteúdo com vocês, eu estou aqui gravando esse conteúdo com vocês. E olhando para frente, pensando... Agora é fazer esse conteúdo e pensando em fazer um conteúdo amanhã melhor. Sim. E seguir a vida e aproveitar o máximo possível dessa efervescência que é esse momento. Sim. Muito bom. E aonde você for, quando você sair, deixa tudo melhor. Com certeza. Deixa tudo mais bonito. Este é o 107 107 Esse é o primeiro de muitos que vocês vão ver. Nós temos aqui o projeto do Ângelo, né? Mais um projeto que teremos vários convidados da rádio, convidados que participaram daquela época, pessoas que fizeram um grande sucesso. Aí nós vamos ter aqui, vou citar para vocês, Guga Barros, Marquinhos Veloso, já tem o Claudio Nardoni, vai ter muito mais gente legal que participou daquela época. Sim. Né? Assim, sim. E nós vamos botar esse povo todo aqui. Vocês vão falar assim, nossa, como fulano envelheceu. Gente, o tempo passa para geral. Sim. Amadurecemos, não envelhecemos. Né? Ô, Nardoni,
Vamos despedir de vocês, porque o tempo tá urgindo ali, a cerveja tá gelada. Doutor Joaquim falou que você não pode tomar cerveja. O cara tá recém-operado, cara. Eu vou te falar um negócio. Tomar cerveja aqui, imagina, vai tomar suco. Sem eu açúcar. não quero nem participar disso para dizer que eu contribuí. Eu também nem participo disso. Vou virar de costas para você. Nardoni. Eu só queria deixar aqui uma reflexão aqui para vocês. Eu acho que todos nós assim passamos por um momento na vida em que a própria vida pergunta para a gente, né? É colocado um platô, uma barreira ali na nossa frente, e essa barreira, eu acho que acontece com todos nós em alguma idade ali, em alguma época entre os 45 e os 60 anos de idade, em que parece que a vida pergunta para nós, através de algo muito difícil que a gente tem que ultrapassar e superar, e a vida vai perguntar para você, né? O que você quer fazer? Você quer desistir ou quer continuar? Mas isso é a vida inteira, Nardoni. Essa pergunta tá aqui. Não, mas isso é crise de meia-idade, né, não, cara? O cara tá com uma crise, eu não sei. Essa crise de meia-idade é não cheguei. Não é? Eu não sei se é meia-idade ou não sei o que é. Eu sei que em determinado momento a vida para e pergunta mesmo à pessoa. Você quer continuar ou você quer seguir? Muitas vezes através de algo muito duro que passa pelas nossas vidas. Assim como o Beg viveu, o Kim viveu, eu também passei também por um momento difícil. E a gente decide, né? Eu acho que eu estou aqui hoje também porque eu decidi seguir em frente. Yes. E o que me deu muita força. E o que me deu muita força foi olhar para trás, conhecer esse passado que eu já tive e tá aí dentro dessas fotos que vocês mostraram, de tudo que a gente viveu. Eu vou buscar muitas forças em muitos acontecimentos. Sim. E todos vocês acreditem, todos vocês estão vivos na minha memória. Eu tenho um arquivo fotográfico de 107 que ninguém mais tem. Tá escondendo isso. Tá vendo? Era isso, escondendo cara. A informação. Tá escondendo. E você vai passar pra gente esse arquivo? Como é que vai ser? Eu vou dizer para vocês onde que eu consegui esse arquivo. Eu estava no Brasil, fui no Brasil, quando a 107 tinha mudado para um prédio lá na Savassi, e eles estavam desmontando a 107, e eu peguei essas fotos lá no meio da confusão. Ela estava virando uma rádio evangélica, não era isso, Ângelo? Ô, Nardoni? Eu não sei o que era. Eu sei que ela se tornou evangélica. Aquele menino lá do rock, o Adriano, estava lá. O Adriano fala estava lá o Franklin, estava lá não sei o quê. Eles estavam jogando um monte de coisas fora. Eu baixei e falei, você quer para jogar fora? É meu, peguei, cara. Eu tenho aqui o acervo todo. Então, quando eu olho todas aquelas fotos, quando eu vejo aquilo tudo, naturalmente eu me encho de vontade e vou buscar forças nas lembranças positivas que eu tenho na vida. Isso aí. É esse positivismo que eu desejo aí para esse programa maravilhoso que vocês estão fazendo. Quando eu estou pretendendo ir ao Brasil em abril. Eu estou pretendendo ir ao Brasil em abril e quero ir aí no Rio visitar vocês. Vou passar neste estúdio, nesta mesa. Opa, terei todo o prazer de estar aí com vocês. E matar a saudade aí do Kim, do Beg, da Sinara. E te dar um abraço bem gostoso, né? Bem, um abraço apertado. Apertado. Com o nosso Reinaldo e todas as pessoas que eu acho que a gente combinar para poder encontrar aí no Rio de Janeiro. Eu acho que vai ser muito bom dar um abraço pessoalmente a vocês. Agradeço imenso. Valeu, e um beijo bem bom para todo mundo. Para você também. Eu amo muito vocês, viu? Nós também. Um abraço. Queridão. Lindo. Vai com Deus. Sensacional. Isso aí. 107 podcast, ó. Zerou 107 podcast. Esse acabou. Esses conteúdos vão estar disponíveis no Instagram, vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube. Você gostou, você compartilha, se inscreve, manda para os amigos, dos 45 aos 55 que estavam lá em Belo Horizonte curtindo a nossa rádio 107 FM. E aí a gente está tentando dar uma nova linguagem para trazer conteúdos interessantes para vocês. Espero que gostem. Sinara, Bruno. Sim. Um beijo. Eu vou até levantar. Cadê o beijo?
Querido, te amo muito. Foi, te amo muito. foi maravilhoso. E rever esse Kim, que é Esse sensacional. Dá Eu caça-mão, tô dá caça-mão. aqui, cara. dá Ó, caça-mão. tô aqui muito. Eu falo que eu fico emocionado e é verdade. É verdade. Porque, assim, a gente, às vezes, tem bons amigos, como diz aqui, conta no dedo, né? Você fala, você tem mais de 10 que conta no dedo, tem alguma coisa errada. Você tem mais de 10 amigos, tem alguma coisa errada. Mas eu tenho bons amigos. A gente pode ficar longe um tempo sem se ver, mas toda vez que se encontra, Zerou, parece né? que a gente voltou. se viu a vida toda. E sabe o que eu acho bom? É muito doido isso, né? Porque É a gente não muito se bom. perde, não perde intimidade, não perde a proximidade. E os que têm que foram, já foram. Os que foram que não era amizade, nem você fala assim, pô, como é que é o nome do fulano mesmo? Esqueceu. Não lembro. Mas então eu queria, é isso que eu falo que eu acho que é legal que a gente tem, né? Que ficou essa coisa do enraigado na veia. E sabe o assim. que é bom também? Ah. Eu, por exemplo, eu vou perdendo a minha memória, não sei porquê, não sei porquê. E às vezes eu tenho que perguntar, como que eu era? Eu era legal, eu era esquisita, eu era... Como é que era? Porque eu, na verdade, eu não lembro direito como é que era. A vida era viver, não tinha... Né? Então, de vez em quando é bom conversar com vocês que têm memória. Não, e essa memória da Sinara entrando no ar e fazendo assim, com esse cabelão, que era um cabelão, né? Pá! E jogava e pá! O cabelo aqui, ó. E ela sentando no cacete do microfone. Essa imagem inesquecível para quem viu. Inesquecível para quem viu. É verdade. Para quem viveu aquilo. Que sabe? bom. E muita que bom, gente que bom. viveu isso. É. Valeu, galera! Bora lá. Muito obrigado, Rinaldão! Força na peruca, Rinaldo, muito obrigada. Beijo pra você. Vamos, Reobaldo! Querido! É nóis, tamo junto. I got the power! I got the power! I got the power! Gato pau! Gato É pau! isso! I got the power! E atenção, massagem. Tinha uma banda que eu adorava lá na 107, chama Front 242, Red Hunter. Sinara odiava. Ai, essa música vai tocar. Eu sempre fazia questão de colocar. É mesmo? Como é que era? Front 242? Nem lembro, tá vendo? Pesquisa isso depois. E eu não gosto.